Enquanto outros convocam feras divinas majestosas, esta grande dama só conseguia produzir um ovo de codorna. Ela foi ridicularizada por toda a nobreza como um fracasso inútil. Mas, no momento em que o pequeno ovo abriu a boca e engoliu o valioso anel de pedra divina do duque, todos perceberam que mexeram com a pessoa errada. Que tipo de monstro aterrorizante aquele ovo irá chocar? A vasta mansão está cheia de fofocas sobre a chegada de uma figura de alto nível hoje. É um acontecimento tão grande que até os ajudantes de cozinha estão escondidos atrás da porta para ouvir. Roden aproximou-se de Beuni com uma expressão incrivelmente séria. Ele perguntou à pequena se ela era a criança nascida no final de outubro. Antes que Beuni pudesse reagir, o cavaleiro alto ajoelhou-se. Declarou formalmente que, a partir daquele dia, ele seria seu cavaleiro exclusivo. Essa cena chocou a todos os presentes. A menina nem chegava na altura da mesa, mas já se tornara uma dama nobre. Após esperar tanto, e aquele dia finalmente chegou. Vendo o cavaleiro à sua frente, o coração de Beuni transbordou de alegria. Ninguém imaginaria que aquela menina, com sua aparência frágil e adorável, era, na verdade, uma candidata ao trono do rei demônio. Ela veio ao mundo humano não para ser uma grande dama. Inicialmente, sua mãe Lily a deixou no orfanato especificamente para esperar por esse momento. Lily a instruiu a esperar ali. Um cavaleiro ingênuo eventualmente viria buscá-la. Ao segui-lo, ela poderia se infiltrar nos altos escalões da sociedade humana. Então, poderia transformar todos eles em nutrientes para si mesma. Isso abriria um caminho largo para se tornar o rei demônio. Com a oportunidade servida em uma bandeja de prata, ela decidiu iniciar seu grande plano. Tudo mudaria a partir daquele cavaleiro. A menina encarou Roden com a mente já tramando. Então, este era o homem que a levaria à sua presa vitalícia. Embora secretamente encantada, Beuni não esqueceu o aviso de Lily de que o mundo estava cheio de vigaristas. Ela nunca deveria baixar a guarda. Precisava testar aquele homem. A menina fingiu ser completamente inocente. Empurrou-o, alegando que não era dama alguma. Em resposta, Roden a corrigiu gravemente. Ele afirmou que sua investigação confirmou que ela carregava a linhagem do território do duque. Ao ouvir as palavras território do duque, Beuni congelou. Não era esse um clichê familiar dos seus livros? Uma família superpoderosa, tão rica que poderia derrubar muros com sua fortuna. Parecia que isso não era apenas uma mudança de vida. Ela havia ganhado na loteria. Um pai rei demônio com poder aterrorizante e uma vida luxuosa cheia de reviravoltas a aguardavam. Ainda assim, Beuni estava cética. Perguntou cautelosamente se era realmente a filha do duque. Após receber um aceno firme de Roden, uma nova dúvida surgiu em seu coração. Algo naquilo parecia errado. No mundo demoníaco, ela claramente tinha pai e mãe. Como ela se tornou subitamente a filha de um duque humano, relembrando os dramas clichês, ela se perguntou se aquele era o lendário cenário de troca de bebês. Será que ela era, na verdade, uma impostora? Olhando para o rosto sério de Roden, Beuni avaliou suas opções. Ela quase não sabia se deveria confessar. Se fosse exposta mais tarde, seu futuro seria um inferno. Mas naquele momento, as palavras de Lily ecoaram em seus ouvidos. Não importava se ele era seu pai real. A chave era encontrar alguém poderoso para depender. Crescer sem problemas era a única coisa que importava. Estavam entregando o título de grande dama de bandeja. Ela a aceitaria. As engrenagens na mente de Beuni giraram. Ela não tinha intenção de ser uma filha dócil. Seu objetivo final era único. Para se tornar o mais terrível rei demônio, Beuni decidiu tratar seu pai, o duque, como uma ferramenta. Ela não precisava de afeto familiar. Queria apenas drenar a riqueza humana para seu próprio crescimento. Assim que ficasse forte, ela desapareceria. Mostraria a todos o significado de queimar pontes. Imaginando o futuro com incontáveis pessoas ajoelhadas a seus pés, lutando para lhe oferecer dinheiro, Beuni quase explodiu em risadas. Ao ver a expressão de alívio de Roden, a garotinha deu um sorriso doce. Aceitou sua oferta de forma decisiva para começar a jornada. Ela precisava arrumar as malas. Beuni enfiou uma boneca, seus bichos de pelúcia favoritos e um caderno em sua mochila pequena. Para ela, esses não eram brinquedos. Eram armas secretas essenciais em seu caminho para se tornar o rei demônio. Especialmente o caderno, um presente de Luli, era um tesouro onipotente. Qualquer problema poderia ser resolvido apenas abrindo-o. Com tudo pronto, Beuni ergueu sua mochila pesada e marchou para fora do quarto com um ar majestoso. Ao saber que Beuni iria para a mansão ducal se tornar uma grande dama, o orfanato entrou em erupção. Seus amigos a rodearam. A cena era mais trágica que uma despedida de vida ou morte. As crianças se agarraram a ela. Uma lamentou as batatas doces que ela fazia. Outra relembrou os dias em que ela liderava ataques por lanches.
Uma chegou a pensar pessimistamente que sem ela a vida não tinha mais esperança. Enquanto seus amigos choravam, Beoni estufou o peito com orgulho. Ela saboreou elegantemente a sensação de ser rodeada. Estava convencida de que aquelas crianças estavam cativadas por seu charme. Nesse momento, a diretora, que permanecia em silêncio, deu um passo à frente. Afagou gentilmente sua cabeça e chamou seu nome suavemente. Beoni ainda estava perdida em um devaneio. Será que até a rigorosa diretora queria participar daquela cerimônia dramática de despedida? Contrariando seus pensamentos, a diretora segurou a mão de Beoni. Com o rosto severo, ela avisou. Ao chegar na casa do Duque, nada de roubar comida. Se os guardas a pegarem, você será enviada para o trabalho forçado. Beoni tentou negociar, mas foi silenciada pelo olhar afiado da diretora. Relutantemente, acenou com a cabeça, prometendo se comportar. Olhando para aquela menina travessa, a diretora sentiu uma onda de afeição. Abraçou Beoni com força. Apenas desejava que a criança vivesse uma vida feliz. Apesar desse sentimentalismo, Beoni estava extremamente animada. Ela se despediu em voz alta. Batendo no peito, jurou que, quando se tornasse uma grande rei-demônio, ajudaria a diretora a enriquecer. Observando sua pequena figura desaparecer, a diretora não pôde deixar de rir. Em vez de se curvar para ser uma heroína, a menina insistia em ser um rei-demônio. Realmente combinava com a personalidade de Beoni. As rodas da carruagem giraram lentamente. Beoni deixou oficialmente o orfanato. Ela seguia direto para uma vida glamourosa cheia de incógnitas. Sentada na carruagem, começou a fantasiar. Sentia-se não apenas a personagem principal de uma história, mas um super rei-demônio prestes a conquistar o mundo. Quando a carruagem entrou na propriedade do Cal, Beoni ficou verdadeiramente impressionada. A vista pela janela era brilhante e cintilante. Era mais magnífica do que qualquer coisa que já vira em seus sonhos. Roden, sentado ao lado, lembrou-a friamente. A partir daquele ponto, começava a verdadeira propriedade do Cal. Beoni inclinou-se para fora da janela para observar com curiosidade. De repente, notou uma grande multidão na entrada da mansão. Todos estavam vestidos de branco. Ela não pôde evitar e perguntou: por que há tantas pessoas de branco aqui? Será que a família do Cal sempre teve esse senso de moda? Antes que Roden pudesse responder, a multidão lá fora notou a carruagem. Ele explicou calmamente que as pessoas vestidas de branco eram do templo divino. Eles são responsáveis por purificar monstros e eliminar demônios. Ao ouvir isso, o corpo de Beoni congelou. Sua mente ecoava apenas duas palavras: eliminar demônios. O aviso sério de Lily veio à tona. As pessoas do templo divino não eram brincadeira, especialmente os cavaleiros sagrados. Em seus uniformes brancos, eram todos indivíduos implacáveis e sem coração. Beoni estava paralisada de medo. Se descobrissem seu segredo, ela seria enterrada viva. A garota agia como um coelho assustado, aproximando-se de Roden para inspecioná-lo. Você não é um cavaleiro sagrado, é? Roden esclareceu rapidamente que era apenas um cavaleiro do território Ayudia. Beoni estava prestes a respirar aliviada quando a próxima frase fez seu coração disparar. A família Ayudia era tão poderosa que não apenas produzia gerações de portadores de decretos sagrados, mas também comandava diretamente os cavaleiros sagrados. Foi um caso clássico de escapar da toca do lobo para cair na boca do tigre. Roden continuava falando sem parar. A mente de Beoni estava uma bagunça completa. Histórias complicadas não faziam sentido para ela. Então, ela captou uma informação fatal. O herói que liderou as forças para expulsar a tribo demoníaca de volta à sua terra natal era, na verdade, da família Ayudia. Foi um desastre total. Uma pequena demônio fraca como ela estava entrando direto na toca do inimigo mortal de sua espécie. Não era diferente de um sacrifício. Olhando para os enormes portões frios da mansão à sua frente, o coração de Beoni afundou. Aquilo não era um solar do Cal. Era claramente uma toca de lobos. Agora ela só queria encontrar uma saída. Ela mal tinha entrado e já enfrentava tantos obstáculos. Como deveria sobreviver aos dias que viriam? Em seu momento mais desesperador, ela se lembrou do conselho de Luli. Contanto que ninguém descobrisse sua identidade como descendente do rei demônio, ainda havia esperança. Ela parecia inofensiva. Enquanto mantivesse esse disfarce, quem suspeitaria? Esse era um plano perfeito para enganar a todos. Pensando nisso, os ânimos de Beoni se elevaram imediatamente. Se ninguém a incomodasse, quem sairia perdendo seriam os outros. No momento em que abriu a porta de seu quarto, foi sufocada pelo luxo à sua frente. Parece que essa vida de dama vale o desafio. Ela pensou que viveria em um ninho de ouro, mas, ao examinar de perto, esqueça as joias deslumbrantes. Não havia nem mesmo um varão de cortina decente. O quarto tinha até um cheiro estranho. Beoni suspirou profundamente. Ela se consolou com o que leu nos livros de Luli. Qualquer rei demônio que queira alcançar a grandeza deve suportar dificuldades em sua juventude. Este quarto dilapidado era um teste dos céus.
A determinação para se tornar uma futura rei-demônio começa com a limpeza e a higiene. Beune arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Organizou seus amados bichos de pelúcia. Olhando para o quarto recém-limpo, ela finalmente se sentiu mais à vontade. Nesse momento, uma batida soou na porta. Beune respondeu rapidamente. A porta se abriu e a criada Jessie entrou. Ela parecia muito rígida e severa. Anunciou que, a partir daquele dia, seria responsável por cuidar da Lady Beune. Beune ficou tão empolgada que quase deixou escapar o segredo. Queria gritar que era uma grande rei-demônio. Felizmente, ela se conteve antes que as palavras saíssem. Se ela revelasse sua identidade, aquela família certamente a cozinharia viva. Ela mudou de tom rapidamente. Disse que era apenas uma criança de 4 anos que sonhava em se tornar uma maga. Jessie não fez mais comentários. Apenas declarou friamente que, a partir daquele momento, Beune tornava-se oficialmente um membro do 502º ramo da família Ayudia. Embora fosse apenas um ramo menor, ao qual ninguém prestava atenção, ela tinha se infiltrado com sucesso. O coração ansioso de Beune finalmente se acalmou. Porém, ao ouvir o número 52, ela ficou completamente atordoada. Para uma criança de 4 anos, aquele era um número enorme. Jessie explicou pacientemente que eram 2 vezes 20 mais 12. A cabeça de Beune parecia que iria explodir. Em resumo, havia apenas uma conclusão. O número de pessoas naquela casa era incontável. O pior ainda estava por vir. Jessie disse que, entre aquelas crianças, Beune ocupava apenas a 16ª posição. Desta vez, Beune realmente não conseguiu ficar parada. Em Manchester, sua mente, o amor de um pai deveria ser único. Mas agora existiam 52 crianças na casa. Quanto mais ela pensava, mais desesperada se sentia. Com tantas pessoas, as costas de seu pai provavelmente se quebrariam ao tentar dividir sua atenção. Nesse ritmo, seu sonho de se destacar morreria antes mesmo de começar. Jessie manteve sua expressão inexpressiva. Informou a Beune que aquela mansão não era um refúgio pacífico. Era chamada de mansão de provação. Para ser direta, era um campo de treinamento, para selecionar gênios. Ali, todos tinham que assistir às aulas no horário e participar de testes de avaliação todos os dias. Jessie perguntou casualmente se a menina sabia ler. Ao ouvir isso, Beune estufou o peito orgulhosamente. Declarou que era um gênio. Algumas palavras simples não poderiam confundi-la. Após ouvir isso, Jessie não ofereceu elogios. Apenas a designou para a classe F, a classificação mais baixa. No entanto, com um desempenho excepcional, a promoção para a classe A não era impossível. Mais importante ainda, o próximo ritual de invocação era o evento principal. Contanto que conseguisse invocar um familiar poderoso, Beune poderia pular níveis. Aquela era sua melhor chance de retorno. O que diabos é um familiar? Beune estava completamente perdida. Jessie explicou orgulhosamente que a família Ayudia carregava a linhagem dos deuses. Contanto que fosse um membro da família, você tinha a capacidade de invocar bestas divinas poderosas ou artefatos sagrados. Ao ouvir isso, o sorriso no rosto de Beune congelou instantaneamente. Ela percebeu um problema de repente. Um problema fatal. Seu título de grande dama era falso. Como ela poderia ter uma bênção divina? Ela se lembrou do aviso anterior de Luli. Poder divino e poder demoníaco são inimigos mortais. Se um demônio fraco encontrasse energia divina poderosa, haveria apenas um resultado: transformar-se instantaneamente em cinzas e desaparecer sem deixar rastros. Aquilo era um desastre completo. Na mente de Beune, tudo o que ela via eram imagens de si mesma transformando-se em um monte de cinzas. Quanto mais ela pensava, mais assustada ficava. Agarrou Jessie rapidamente. Perguntou o que aconteceria se ela não conseguisse invocar nada. Jessie parou por um momento. Estava claramente sem entender o motivo da preocupação. A criada respondeu que, na história da família, nunca houve um caso de fracasso. Contanto que alguém tivesse o sangue do Duque, a taxa de sucesso era de 100%. Para os outros, essas palavras seriam reconfortantes, mas para Beune, soavam como uma sentença de morte. Ela sabia muito bem que não era humana. Então, de onde ela tiraria o sangue do Duque? Aquele não era um ritual de invocação, era uma execução pública em grande escala. Se ela falhasse em invocar qualquer coisa, sua identidade falsa como a grande dama seria exposta na hora. Depois de dar suas instruções, Jessie saiu primeiro. Deixou Beune sozinha em seu quarto. Ela estava atordoada. No quarto vazio, sentia-se como uma prisioneira no corredor da morte, aguardando execução. Como sobreviveria aos próximos dias? Agora, Beune só queria encontrar um buraco para se esconder. Ela enterrou a cabeça no cobertor. Virou-se de um lado para o outro freneticamente. Murmurava, sem parar. Lily, Beune está perdida desta vez. Enquanto Beune tinha um colapso em outro canto da mansão ducal, a atmosfera estava tão fria que fazia alguém tremer. Naquela noite, Roden estava respeitosamente diante de uma mesa. Ele relatava a situação ao Duque Ludovic. Você descobriu quem são os pais da criança? Roden baixou a cabeça e respondeu que ainda não havia pistas. Ouvindo isso, até o Duque não
conseguiu ficar sentado. Gerações anteriores, em seu desejo de expandir a linhagem, criaram esse plano maluco. Eles não pouparam nem filhos ilegítimos. Ele olhou pela janela. Jurou para si mesmo que tais absurdos deviam acabar completamente em sua era. Se ele pegasse a pessoa irresponsável que abandonou a criança, não a pouparia. Ludovic falou pensativo. Ouvi dizer que a criança viveu em um orfanato por muito tempo. Que tipo de criança ela é? Com essa pergunta, Roden ficou em silêncio por um momento. Então, respondeu em voz baixa. Ela é uma criança muito adorável e cativante. Quem diria que um cavaleiro sempre tão sério daria um elogio tão alto? Na memória de Beuni, Lily uma vez segurou sua mão com firmeza. Ela instruiu. De agora em diante, você deve se tornar uma criança que não incomoda os outros. Alguém que pode resolver tudo sozinha. Lily estava prestes a partir em uma missão e não poderia mais estar ao seu lado. A sensata pequena Beuni estufou o peito e garantiu. Sem problemas. Eu sou um gênio. Olhando para a criança adorável e resiliente, Lily não pôde deixar de abraçá-la com força. Mas antes de partir, não esqueceu sua instrução mais importante. Ela deveria manter aquele caderno secreto em segurança. Se um dia estivesse encurralada, sem saída, deveria abri-lo. Acontece que o caderno que continha sua vida tinha sido escondido cuidadosamente por Beuni dentro de seu coelho de pelúcia. Esse era o animal de pelúcia. Era sua carta na manga para salvar a própria vida. Lily a lembrou repetidas vezes. Absolutamente não deixe ninguém descobrir. Beuni acordou, com um sobressalto. Sua mente ainda ecoava com as palavras. Absolutamente não mostre a ninguém. Antes que ela pudesse se recuperar totalmente, a criada Jessie já estava esperando do lado de fora da porta. Hoje era sua primeira lição como dama. Ela abriu a porta pesada e disse: Boa sorte em sua primeira lição, minha dama. Embora o futuro fosse incerto, Beuni ainda usava seu radiante sorriso característico. Respondeu em voz alta, sem problemas. Ela caminhou majestosamente para a sala de aula. Instantaneamente tornou-se o centro das atenções. Os estudantes ao redor começaram a sussurrar. Quem é esta criança? Será que ela é a nova dama dos boatos? Ouvindo seus sussurros, Beuni ficou imensamente satisfeita. Ela abriu seus livros. Começou a imaginar a si mesma tirando uma nota perfeita. Pretendia impressionar todo o salão com admiração. Afinal, em sua lógica, apenas gênios que sempre tiravam notas perfeitas eram dignos do título de grande dama do duque. No entanto, a dura realidade rapidamente lhe deu um golpe doloroso. Olhando para a prova coberta de X vermelhos, Beuni ficou sem palavras. A pequena gênia que tinha acabado de retornar tão confiante momentos atrás, estava agora derrotada em sua cama, incapaz de se mover. Quem diria que o primeiro teste desta grande dama seria um fracasso total? Esqueça impressionar a todos. Saber se Beuni conseguiria se formar sem problemas tornou-se o maior desafio. É um desastre. 0 em ortografia, 0 em interpretação de texto. Até os exercícios mais básicos resultaram em 0. O professor olhou para o papel de Beuni, coberto de marcas vermelhas. Ficou sem palavras por um longo tempo. Na verdade, a culpa não era de Beuni. Lily só a tinha ensinado a ouvir, não a ler. Aqueles caracteres bagunçados eram como rabiscos sem sentido para ela. De volta ao seu quarto, as defesas de Beuni desmoronaram completamente. Ela abraçou seu coelho de pelúcia com força. Sentia-se secretamente uma fracassada inútil. Pensava consigo mesma: se eu não for bem, serei inútil. Se não tirar boas notas, não haverá como ficar nesta casa. Muito menos encontrar aquele apoio extraordinário. Enquanto ela estava amuando, uma série de batidas urgentes veio de fora. Era tarde. Quem poderia estar procurando por ela a essa hora? Foi um alarme falso. A pessoa que entrou foi a empregada Jessie. Ela estava um pouco preocupada com a nova dama. Afinal, morando pela primeira vez em uma mansão tão grande, uma criança normal teria chorado procurando por sua família. Mas a reação de Beuni surpreendeu muito Jessie. Esta criança não só não estava chorando, como parecia cheia de energia. Jessie sondou. Você dormiu bem ontem à noite, minha dama. Se tomar banho ou trocar de roupa for inconveniente, por favor, me chame a qualquer momento. Inesperadamente, Beuni resistiu. Ela estufou o peito orgulhosamente e declarou: Eu posso fazer essas pequenas coisas sozinha. É fácil. Eu sei como escovar meus dentes e até como me banhar. Vendo sua atitude confiante, Jessie ficou sem palavras. Na verdade, apenas Beuni sabia que estava tentando desesperadamente provar sua independência. Também queria garantir que ninguém chegasse perto o suficiente para descobrir o segredo, escondido em seu bicho de pelúcia. Beuni falou sem parar. Gabou-se de que podia até lavar o próprio cabelo e criar muita espuma. Em suma, uma
verdadeira gênia independente. Ela queria desesperadamente provar que não era um incômodo. Queria mostrar que era a criança mais bem comportada e que merecia o máximo de elogios. Vendo o desejo desesperado de Beuni por elogios, na superfície, Jessie respondeu: "Eu entendo, mas seu coração de repente doeu. Uma criança de poucos anos já estava agindo de forma tão independente e sensata. Não porque ela nasceu inteligente, mas porque suas circunstâncias a forçaram a crescer rapidamente." Aos olhos de Jessie, essa maturidade além da idade não era nada para se orgulhar. Só fazia sentir mais dor no coração. O que esta criança passou para se tornar tão habilidosa em agradar a todos ao seu redor? Beuni inclinou sua cabecinha e perguntou: "Jessie, você veio me visitar." Só então Jessie lembrou de seu propósito principal: entregar um anúncio muito importante. Como Beuni foi a última criança a se juntar à mansão este ano. O dia do misterioso ritual de invocação foi marcado para hoje. Ao ouvir isso, o corpo inteiro de Beuni virou pedra. Parecia um estrondo de trovão. Ela tinha esquecido completamente deste evento crucial que decidiria seu destino: o ritual de invocação. Jessie explicou pacientemente ao lado dela. Contanto que ela tivesse um bom desempenho na cerimônia, poderia encontrar um protetor forte para si mesma. Não só receberia presentes infinitos, mas poderia até ter seu próprio cavaleiro. Não é como encontrar um guarda-costas todo-poderoso. Os olhos de Beuni brilharam. Se ela pudesse realmente encontrar um protetor forte para confiar, então ela poderia. Quem diria que esta criança começaria a sonhar acordada, imaginando encontrar um clássico? O pai de Beuni era um CEO dominador. Era capaz de comprar uma rua inteira de tesouros para ela. Ao ver o olhar espirituoso de Beuni, Jessie sentiu uma pontada de tristeza. Aquela criança devia ter sofrido muito para desejar proteção a esse ponto. Jessie rapidamente jogou um balde de água fria em Beuni. Lembrou-lhe que era apenas uma guardiã. Não era certo que ela seria escolhida. Não deveria criar tantas expectativas. Mas Beuni não conhecia o medo. Estava muito confiante. Garantiu que era um gênio. Absoluto. Com certeza conseguiria o maior protetor. Jessie não pôde deixar de rir dessa autoconfiança. Se a criança tinha tanta certeza da vitória, vamos ver que surpresa essa cerimônia poderia trazer. Fiel à sua palavra, Beuni revirou seu quarto. Finalmente desenterrou o tesouro que estava no fundo de seu baú. Era o caderno secreto da vida de sua avó, que Luli lhe dera. Luli havia instruído especificamente. Se ela encontrasse um problema que não pudesse resolver, essa seria sua última linha de vida. Ela se encolheu na cama e abriu a primeira página ansiosamente. Como esperado, o conteúdo restaurou imediatamente sua confiança. Parecia que esse ritual de invocação já estava garantido. Afinal, Beuni era um verdadeiro gênio. O conteúdo deste caderno era divino. Luli, de alguma forma, previu que Beuni seria adotada pela família do Cal. Até adivinhou perfeitamente suas preocupações atuais. A carta dizia claramente para Beuni ficar 100% tranquila. Bastava confiar em Luli, incondicionalmente. Isso foi como receber um guia-mestre. Num flash, o dia do ritual chegou. Todo o solar do Cal estava em um alvoroço festivo. Por onde você olhava, havia pequenos gênios vestidos com trajes esplêndidos. Todos estavam entusiasmados sobre qual besta divina invocariam. Alguns estavam tão animados para esse momento que não conseguiram dormir a noite toda. Outros já exigiam recompensas antecipadas de suas famílias. Parecia que essa competição para decidir seus destinos era muito mais intensa do que o imaginado. Para se preparar para a cerimônia de hoje, Beuni trouxe todo o seu guarda-roupa, desde o vestido que o diretor lhe deu até seu próprio grampo de cabelo. Depois de se arrumar, ela sentiu que estava perfeita, além de qualquer crítica. Ela até começou a se preocupar. E se ela tivesse um desempenho bom demais? E se a fila de pessoas querendo ser seu guardião fosse longa demais? Só de pensar, já lhe dava dor de cabeça. Enquanto ela estava perdida em seu belo sonho, Roden apareceu atrás dela. Lembrou-lhe lentamente que era hora de partir. Ao ver Roden à distância, Beuni ficou cheia de energia e o cumprimentou. Ao ver isso, parecia que ela tinha se adaptado totalmente à vida no solar do Cal. Até se iludiu pensando que não teria nada para fazer. Quase se tornou o centro das atenções ali. Olhando para a garota transbordando confiança, Roden apenas sorriu gentilmente, sem estourar sua bolha. No entanto, Roden rapidamente notou o animal de pelúcia nas costas de Beuni. Ele estava balançando e prestes a cair a cada passo que ela dava. Essa era a fonte de força espiritual de Beuni. Nenhum erro poderia ser permitido. Roden ajoelhou-se imediatamente. Pretendia ajudá-la a ajustar essa companheira importante. Quem diria que o Cavaleiro Frio, conhecido como Roden Mão de Ferro, um dia estaria ajoelhado no chão para consertar um bicho de pelúcia para uma garotinha. Ele até exibia um sorriso gentil. Essa cena fez os homens e crianças ao redor arfarem de espanto. As pessoas sussurravam: "Este é o lendário Roden? Ou estamos todos vendo coisas?" Nesse momento, a empregada Jessie bateu palmas. Sinalizou que todos haviam se reunido. Era hora de seguir para o local do ritual. Beuni saltitava alegremente, seguindo Roden. Curiosa, ela perguntou para onde iriam a seguir.
Roden baixou a voz. Disse que o destino era um pequeno templo dentro da propriedade ducal. Este era o lendário Templo das Bênçãos. Ele só abria para rituais de invocação importantes. Assim que ouviu que precisavam entrar em um templo, Beone congelou como uma estátua. Ao mesmo tempo, os 2 jovens mestres da mansão ducal também foram convocados. O filho mais velho e o segundo filho, Caril, haviam se trancado em seus quartos e se recusavam a sair. Olhando para seus 2 filhos com personalidades extremas, Ludovic teve uma dor de cabeça. Ele afirmou sem rodeios que eles estavam tentando levá-lo à morte. Parece que antes do ritual oficial começar, os conflitos da família ducal terão um prelúdio explosivo. O garoto realmente é um socialite sem vergonha. Ele teve a audácia de chamar o sagrado ritual de invocação de show de talentos para crianças. Ele disse descaradamente ao pai para não se importar com suas ausências frequentes. No momento em que terminou de falar, Ludovic quase desmaiou, de raiva. Naquela atmosfera tensa, a santa donzela Salome lançou uma bomba. Ela acusou Glenn de estar ocupado com apostas ultimamente. Ao ouvir a palavra aposta, o duque explodiu em fúria. Ele apontou para Glenn e o repreendeu por desonrar a família. Assustado, ele rapidamente balançou as mãos em negação. Ele explicou que estava lá para reunir informações. Vendo que estava prestes a perder o chão, Glenn habilmente transferiu a culpa para seu irmão mais novo, Kirill. Ele fingiu curiosidade sobre o motivo pelo qual aquele garoto, que nunca saía do quarto, se dignou a deixar a sala de oração hoje. Confrontado com o questionamento do irmão, Kirill não disse nada, mas seu olhar profundo causou arrepios na espinha de todos. Descobriu-se que até Kirill havia sido ameaçado pelo pai com longas viagens de negócios. Por isso, ele foi forçado a sentar ali e tomar chá. Seu rosto estava cheio de impaciência. Ele via aquele ritual como uma perda total de tempo. Ao ouvir que as crianças ostracizadas também participariam do ritual, Glenn fez um comentário impiedoso. Ele usou o termo gatos vadios para descrevê-las. Como resultado, ele foi friamente avisado por Ludovic para cuidar da boca. Glenn, no entanto, parecia indiferente. Ele afirmou abertamente que queria ver se aquelas crianças eram inúteis ou gênios que fariam as pessoas perderem o fôlego. Embora Kirill tenha dito que não tinha expectativas, ele também se levantou silenciosamente. As crianças estão quase chegando. É hora desses figurões se moverem. A cena muda. Beone seguiu a multidão para o salão principal. O lugar é absurdamente grande e brilhantemente iluminado. Naquele momento, Beone notou que no centro da plataforma principal havia um orbe transparente em formato de lágrima. Para que servia aquilo? Jesse, com uma expressão séria, anunciou que aquela era a sala de oração onde o ritual de invocação aconteceria. Todas as crianças devem se comportar e formar uma fila organizada. Quando seus nomes fossem chamados, elas deveriam dar um passo à frente para aceitar seu destino. As crianças ao redor estavam extremamente nervosas, mas o coração de Beone estava firme como uma rocha. Na noite anterior, Lily bateu no peito e garantiu que ela definitivamente não cometeria erros. Ela invocaria uma criatura incrivelmente aterrorizante. Na mente de Beone, ela já imaginava invocando um invencível dragão negro. Ela estaria impossivelmente legal. Naquele momento, todas as figuras de alto escalão e poderosas certamente fariam fila e implorariam por ela. Algumas poderiam até usar todos os seus chocolates para construir um castelo só para pedir para serem seus guardiões. Esse plano estava funcionando perfeitamente na sua cabeça. A garotinha até imaginou que, se alguém ousasse menosprezá-la, ela invocaria o dragão gigante bem na frente deles. Vamos ver se aqueles nobres arrogantes chorariam. Pedir a ela que seja sua princesinha. Só de imaginar-se montando um dragão pelos 9 céus, Beone abria um sorriso de orelha a orelha. No entanto, por mais belo que fosse o sonho, a realidade continuava. Com o som de passos em ritmo constante, o mestre do ritual caminhou até o centro do grande salão. Ele anunciou em voz alta que os membros centrais da família Udia haviam chegado oficialmente. Ludovic liderava o caminho. Era seguido por Glenn, a santa donzela Salome e Kirill. Essa formação era o auge do poder. A pressão que exalavam preencheu o espaço instantaneamente. Contudo, em meio a tamanha solenidade, Salome congelou de repente. Olhou ao redor da multidão como se tivesse descoberto algo. Vendo todos ao seu redor se curvando, Beone apressou-se em baixar a cabeça, contando em seu coração. Ela não podia se atrasar para um evento tão importante. Ludovic não disse nada, mas seus olhos permaneciam fixos em Beone. Quando a cerimônia começou oficialmente, Salome deu um passo à frente. Colocou suavemente a mão sobre a bola de cristal. Em um instante, uma luz ofuscante explodiu por todo o grande salão. O mestre de cerimônias anunciou o início do ritual. Todos subiriam ao palco, um
a um, colocariam a mão na esfera transparente. O primeiro a subir foi Andrew. Abaixo do palco, Beony estava assustada com a própria sombra. Ela se lembrou da lenda horrível. Se um demônio tocasse uma fonte de poder divino, viraria cinzas instantaneamente. Notando seu estado incomum, Roden ajoelhou-se rapidamente para perguntar. Na mente de Beony, uma ideia ousada surgiu de repente. Andrew estava completamente ileso. Ela não disse nada, convencida de que era uma chefe oculta. Estava tão animada que quase riu alto. Roden, observando de lado, coçou a cabeça. Ele não fazia ideia de que tipo de peça aquela garotinha estava encenando em sua mente. A cerimônia continuou. O mestre de cerimônias lia cada nome da lista. As crianças se revezavam no palco. As coisas que invocavam eram variadas. Alguns invocavam cães ou gatos. Outros produziam apenas uma guirlanda de flores. O ambiente estava bastante animado, mas, naquele momento, o tom do mestre de cerimônias tornou-se extremamente solene. Ele respirou fundo e chamou o nome Ellen. Todos os olhares no grande salão se voltaram imediatamente para o alvo. Aquele garoto de aparência espinhosa. Que coisa extraordinária ele invocaria. Assim que Ellen apareceu, os nobres começaram a sussurrar. Suas palavras estavam cheias de preconceito e desdém. Alguns até o chamaram de vergonha da família. Beony, parada ali perto, ouviu tudo claramente. Ela não conseguia entender por que as pessoas usavam palavras tão sujas para descrever uma criança da sua idade. No entanto, comparada a esses rumores maliciosos, Beony estava mais preocupada com outra coisa. A presença desse sujeito é tão forte? Será que ele é meu rival número 1? O mestre de cerimônias mantinha uma expressão fria. Sinalizou para que Ellen desse um passo à frente. Ele ordenou que colocasse a mão na bola de cristal. Todo o salão silenciou instantaneamente. Todos prendiam a respiração. Queriam ver que poder aquele adolescente abandonado despertaria. Quem poderia imaginar? Ellen ficou lá parado. O tempo passava minuto a minuto. A bola de cristal permanecia imóvel, sem um único movimento. Beony, que estava no final da fila, estava cheia de energia no início. A espera a esgotou completamente. Ela mal conseguia ficar de pé. Vendo isso, Jordan rapidamente deu um passo à frente para apoiá-la. Ela disse que estava bem. Na realidade, Beony estava cansada demais até para falar. Todos pensavam que ele tinha falhado. Subitamente, uma luz ofuscante irrompeu do altar. Uma serpente branca gigante apareceu do vazio. Ela se enrolou apertada em Ellen. A cena chocante acordou Beony instantaneamente. Antes, ela estava mole como um macarrão. Ela não conseguiu evitar o grito. Essa cobra é demais. É ridiculamente forte. Enquanto Ellen caminhava com a serpente, a linhagem competitiva em Beony despertou. Ela não estava enganada. Aquele garoto era seu oponente mais formidável. Os nobres abaixo começaram a fazer comentários rudes. Eles atacaram a linhagem de Ellen. Acreditavam que aquela coisa amaldiçoada não tinha o direito de pisar na mansão ducal. Naquele momento, um som ensurdecedor cortou toda a conversa. Beony deu um salto. Os nobres, antes arrogantes, ficaram em silêncio absoluto. Pareciam cigarras no inverno. Ninguém ousava dizer uma palavra. Os olhos de Ludovic estavam frios. Pareciam capazes de devorar alguém. Ele varreu o olhar pelo salão. Sua voz estava cheia de poder opressor. Estou bem aqui. Mesmo assim, vocês parecem estar discutindo muito alto. Beony ficou aterrorizada com a explosão. Ela murmurou para si mesma. Esse velho é muito feroz. Parece que adultos realmente odeiam crianças barulhentas. Aproveitando a distração do adulto, Beony caminhou na ponta dos pés até Talon. Um único olhar bastou para ele a reconhecer. Aquela era a nova filha ilegítima trazida para a família. Ele a trouxe para casa. Perguntou com voz fria. O que você está fazendo aqui? Quem diria que os pensamentos de Beony estavam em um caminho completamente diferente? Seus olhos brilharam. Ela encarou a grande serpente branca. Perguntou, posso tocar nela? Antes que Ellen pudesse reagir, ela já havia estendido a mão. A criança ria enquanto tocava a criatura. Desta vez, foi a vez de Ellen ficar atordoado. O que havia de errado com aquela criança? Ela não conhecia o medo. Ela até se virou para confortar o garoto. Está tudo bem. Somos todos iguais de qualquer forma. Então, a menina fez uma grande declaração. Ela disse que não apenas ganharia o primeiro lugar, como também invocaria um dragão gigante. Ellen ouviu aquilo como se fosse um absurdo. Ele não conseguia entender o que se passava na cabeça dela. Chegou a vez de Beony. Ela respondeu claramente. Avançou com um ar majestoso. Vendo sua confiança transbordando, Ellen permanecia perplexo. Um dragão gigante? Que diabos é um dragão gigante? Diante de todos,
Beune seguiu as instruções. Ela estendeu a mão em direção ao dispositivo misterioso. Quem diria? No momento em que ela tocou, o mundo ao redor foi engolido por uma luz cegante. Beune mergulhou em um espaço fantástico. Luzes ofuscantes brilhavam por toda parte. Era exatamente como a cena que ela presenciou lá fora. A menina fechou os punhos animada. Ela estava convencida de que aquele lugar guardava um tesouro. E aquele tesouro certamente era o lendário dragão de chama negra. Beune pulava e corria entre as nuvens. Ela incentivava a si mesma. Preciso encontrar aquele dragão. Depois vou tatuar sua imagem no meu braço esquerdo. Enquanto sobrevoava uma floresta, um pequeno ponto preto na base de uma árvore chamou sua atenção. Beune exclamou alegremente. Encontrei! A sombra negra exalava uma aura estranha e poderosa. Seria aquele realmente o dragão gigante que ela tanto procurava? No momento perfeito, Beune avançou e agarrou o pequeno orbe negro no território do Duque Yudia. Um antigo rumor circula há anos. Quanto mais tempo o ritual de invocação leva, mais poderosa a criatura invocada seria. Ludovic observava de lado, plenamente consciente disso. Geralmente significava que a pessoa carregava energia para um golpe supremo terrível. A criatura invocada seria uma besta divina ou um artefato sagrado. Contudo, a duração do teste de Boone desta vez foi absurdamente longa. Os nobres abaixo começaram a ficar inquietos. Sussurravam sobre este evento sem precedentes. Todos sabiam que era impossível ficar parado. Mesmo para membros da linhagem direta com o sangue mais puro, o tempo máximo de teste era de apenas 30 a 40 minutos. No entanto, Boone já resistia por 1 hora completa. Isso jamais aconteceu na história da família. O Duque Ludovic e os 2 jovens gênios, incluindo Kiryu no passado, não resistiram mais de 1 hora. Olhando para a pequena figura no palco, os olhos dos nobres da família secundária brilharam com uma esperança estranha. Atualmente, o poder da linhagem direta era grande demais. Eles sufocavam os nobres das famílias secundárias. Se um desviante aparecesse agora, seria a chance deles. Boone era apenas uma criança ilegítima com um passado desconhecido. Mas se ela mostrasse grande potencial, o céu sobre este ducado poderia mudar. Naquele momento, a luz ofuscante finalmente se dissipou. O grande salão estava em silêncio absoluto. Todos prendiam a respiração. Esperavam pelo surgimento de um tesouro capaz de abalar o mundo. Boone sentava-se, na cadeira, ainda perdida na ilusão de antes. Um pequeno objeto branco rolou pelo vestido dela. Caiu no chão com um baque. Os nobres abaixo esticaram o pescoço. Alguém não conseguiu se conter e perguntou se aquilo era um ovo. Ao olharem de perto, quase desmaiaram. Não era um ovo de besta divina. Era apenas um ovo comum e irrelevante. Ao ver o ovo de codorna rolando no chão, as defesas de Boone desmoronaram. Ela desabou no chão soluçando. Chorava desesperadamente. Explicou que tinha visto, claramente, um dragão de chamas negras super legal. Mas logo antes de agarrá-lo, foi puxada de volta por uma força estranha. A atmosfera tornou-se extremamente estranha. Ludovic, parado ali perto, tossiu algumas vezes. Queria oferecer palavras de conforto. Porém, olhando para o único ovo de codorna no chão, ele não conseguiu dizer nada. Boone sentiu-se injustiçada. Lembrou-se de que Luli havia jurado que ela invocaria algo superpoderoso. Qual foi o resultado? Luli, sua mentirosa. Isso não serve nem para limpar os dentes. Boone abraçou a perna de Roden e chorou copiosamente. Sentiu que seu futuro era sombrio. Sua falta de estudo já era ruim, mas agora ela nem conseguiu capturar o dragão gigante com que sonhava. Ela queria usar este teste para chegar ao topo de uma vez. Queria fazer todos os grandes nomes da nobreza quererem adotá-la, mas terminou assim. Esqueça ser uma super rainha demônio. Ela agora era apenas uma criança comum, tão comum quanto alguém poderia ser. Justo então, lembrou-se do conselho de Luli. Não importa para onde fosse no futuro, ela deveria ter um guardião confiável ao seu lado. Se sua fachada de gênio estava destruída e ninguém queria se apresentar voluntariamente como seu pai, ela teria que mudar o plano. Boone limpou as lágrimas. Seus olhos mudaram instantaneamente. Se não podia contar com o talento, teria que contar com a força. Quem poderia recusar uma criança que trazia riquezas sem fim? Se ninguém estava na fila para adotá-la, ela mesma cuidaria do seu destino. A seleção do pai tinha um objetivo principal: fazer dinheiro. Como ninguém se importava, Beone decidiu não esperar mais. O olhar dela varreu os nobres que sussurravam abaixo. Essas pessoas medíocres não eram dignas de sua atenção. Se ela ia encontrar alguém, precisava encontrar o mais forte. O olhar dela moveu-se gradualmente para cima. Finalmente, fixou-se na posição mais alta da plataforma. Naquele instante, ela travou em seu alvo. Aquele com os olhos mais frios. Aquele que parecia o mais durão. Karel. Cabelo preto e olhos vermelhos.
Não era essa a configuração padrão para chefes de alto nível em contos de fadas? Mais importante, aquele rosto era de cair o queixo. Atendia completamente aos padrões da lista de recrutamento de seu pai. Lily nunca estava errada. Não importava quantos candidatos houvesse. A aparência é tudo. É ele. Quem diria que o chamado ovo de besta divina, aparecendo pela primeira vez na história, teria uma forma tão patética? Ludovic olhou para a situação. Ficou em silêncio por um momento. Então levantou-se e anunciou que o ritual de convocação de hoje terminava ali. Obrigado pelo trabalho duro. O final foi um pouco abrupto, mas o Duque claramente tinha outros planos. Ele pediu a todos que comparecessem ao banquete noturno. Depois disso, ele conduziria entrevistas privadas com cada pessoa. Ao ouvir isso, as pessoas abaixo começaram a se agitar. Sussurravam entre si, imaginando por que a cerimônia terminou tão apressadamente. Assim que o ritual terminou, o grande salão instantaneamente se transformou em uma cena de reunião de família em larga escala. Por toda parte havia imagens de crianças agindo de forma fofa e pais perguntando sobre seu bem-estar. Alguns choravam, outros orgulhosamente ostentavam suas conquistas. Todos discutiam animadamente se seu desempenho havia chamado a atenção do chefe da família ou trazido honra aos seus parentes. Em meio ao mar de pessoas e à conversa animada, apenas Beuni ficou sozinha, agarrada ao seu bicho de pelúcia. Ninguém a abraçou, ninguém a elogiou. Esta cena movimentada parecia não ter nada a ver com ela. Então, como se percebesse algo, a menina olhou para cima, fixando o olhar em seu alvo. Em seu coração, Beuni já o considerava seu pai. Mas, para ter certeza, vamos chamá-lo de candidato a guardião por enquanto. Tendo decidido se agarrar a um figurão, suas ações tinham que ser rápidas e decisivas. Sem dizer uma palavra, ela foi direto para Karel. Curvou-se em um ângulo de 90 graus para cumprimentá-lo. Essa manobra suave atordoou a empregada ao lado dela. Depois de cumprimentá-lo, Beuni saiu correndo. Karel, parado na plataforma alta, observava silenciosamente a estranha menina. Na verdade, ele a notou no momento em que ela entrou. Afinal, entre as crianças, uma encrenqueira como ela era verdadeiramente rara. Os cantos da boca de Karel inconscientemente se curvaram em um sorriso. Acontece que o motivo do ritual ter terminado cedo foi porque o Duque não aguentava mais. Ele estava acostumado com os pequenos gênios rígidos e obedientes às regras. Ele nunca tinha visto ninguém agir fora do roteiro como Beuni. Karel tinha visto tudo através dela. Seu velho pai sempre agia de forma rigorosa por fora, mas, na verdade, não tinha resistência a coisas fofas. Até a própria besta divina do Duque tinha ido pessoalmente encontrar essa criança. Embora Beuni realmente carregasse a linhagem da família, quem era seu pai biológico permanecia um mistério. Esse histórico complexo tornava sua situação extremamente sensível. Karel encarou as costas de Beuni, sempre sentindo que a criança exalava uma energia estranha e indescritível, um tipo de aura que não era bem limpa, um sentimento exatamente como o hálito de um monstro do abismo. De fato, por anos, Ellen sempre foi alvo de rejeição por todos. Eles o evitavam como se fosse uma praga. As fofocas e os sussurros pelas suas costas nunca paravam. Alguns diziam que ele era um monstro, metade humano e metade fera. Outros alegavam que, em noites de lua cheia, ele devorava pessoas. Alguns chegavam a amaldiçoá-lo. Perguntavam sem rodeios por que ele simplesmente não morria. Essas palavras venenosas eram como agulhas perfurando as costas do jovem. Até seus próprios pais o abandonaram por puro medo. Aos olhos de todos, ele não era um gênio nobre. Era apenas uma fera selvagem, rejeitada pelos deuses. Sua situação era verdadeiramente trágica. Como um filho ilegítimo, metade humano e metade fera, ele foi descartado pela família para sobreviver sozinho desde cedo. Ninguém nunca lhe lançou um olhar gentil. Ele há muito tempo se acostumara aos dias de ostracismo, mas em 1 milhão de anos, ele nunca esperou encontrar alguém como Beuni. Ela não seguia as regras. A garota não apenas não fugiu dele, como se aproximou com um sorriso. Ela o cobriu de elogios e até estendeu a mão para acariciar sua cabeça. Ellen congelou completamente. Essa gentileza repentina o deixou confuso. Ele não sabia como reagir. Ele apenas recuou. Questionou o que ela queria, mas Beuni apenas piscou seus grandes olhos redondos com inocência. Ela respondeu que não tinha paz, assim como ele e sua grande serpente branca. Ela sugeriu que, a partir de agora, vivessem juntos. Aquela frase ingênua atingiu o ponto mais vulnerável do coração de Ellen. Ele estava realmente transtornado. Não fazia ideia de como lidar com aquela situação. Diante de tanto entusiasmo, ele só conseguiu gritar que não precisava de nada. Ele fingiu nojo. Chamou Beuni de pirralha. No fim, disse algo cruel, chamando Beuni de pequena psicopata. Então virou-se e correu. Deixou Beuni parada ali, atordoada. Sendo repreendida, Beuni sentiu-se extremamente injustiçada. Ela claramente só queria fazer amigos. Em vez disso, recebeu uma bronca severa. A pequena garota fez bico
bico e murmurou, protestando que não era uma psicopata. Abraçando seu bicho de pelúcia, ela suspirou como um adulto. Lamentou que socializar naquela era fosse difícil demais. Seu único desejo agora era crescer rapidamente. No salão, após a cerimônia, os pais elogiavam seus filhos por toda parte. Alguns prometiam comprar vestidos bonitos. Outros corriam para contar as boas novas aos mais velhos. O salão inteiro estava cheio de risadas e conversas. Apenas Beuni estava, sozinha, abraçando seu bichinho de pelúcia. Aquela vivacidade parecia não ter nada a ver com ela. Ela baixou a cabeça e acariciou o próprio cabelo, começando a se consolar. Se ninguém a elogiava, ela mesma o faria. Olhando para o ovo em seu colo, ela estava convencida de que aquele tesouro não era simples. Talvez um dia ele chocasse um majestoso dragão gigante. Então, ela mesma criaria o dragão. Veria quem ousaria menosprezá-la. Enquanto Beuni estava perdida em seu devaneio, à distância, Coriel ainda observava silenciosamente sua pequena figura. Para conquistar sua futura guardiã, ela havia preparado uma arma secreta. Ela tinha que tomar a iniciativa para que tudo desse certo. Os presentes estavam prontos. As falas foram memorizadas. Aquilo era uma vitória certa. Beuni, sozinha, navegou pela multidão agitada com um objetivo claro. Ela encarou Ellen à sua frente e chamou por ele. Grande serpente. Ellen pulou apressado, apresentando-se. Ele realmente não conseguia entender o que aquela garotinha lhe estava pensando. Ele claramente carregava um segredo terrível. Qualquer outra pessoa teria ficado longe há muito tempo. No entanto, Beuni não apenas não correu, como se aproximou ainda mais. Um sentimento de pavor cresceu no coração de Ellen. Quando ela descobriu a verdade, com certeza o veria como um monstro também. Naquele momento, Beuni apareceu rapidamente na escada, carregando seu coelho de pelúcia gigante. Essa visão deixou Ellen atordoado. Ele pensou consigo mesmo. O que há de errado com o senso de moda dessa menina? Ela está vestida como um palhaço. Ellen encarou por um longo tempo. Finalmente conseguiu comentar sobre as roupas dela. Antes que Beuni pudesse entender o que estava acontecendo, Ellen tomou uma decisão. Em um minuto, ele a levaria para comprar roupas novas. Agora siga-me, ela respondeu decisivamente, pegando a mão dele. Os dois caminharam lado a lado, cruzando oficialmente as portas magníficas. Dentro do salão de banquetes, a cena era grandiosa. Reluzia com luz dourada por toda parte. Havia figuras de alto escalão vestidas com trajes esplêndidos. O tilintar das taças se misturava com risadas e conversas. Parecia um mundo diferente. Ao comparecer a um evento tão grandioso pela primeira vez, Beuni não estava nem um pouco tímida. Pelo contrário, ela estava extremamente curiosa sobre tudo ao seu redor. Vendo a atmosfera animada da festa, Ellen pensou ter entendido tudo. Ele imaginou que Beuni nunca tinha visto tal cena. E se ela ficasse com medo? Então, ele decidiu ficar perto dela. Mas ele subestimou a ousadia de Beuni. Antes que Ellen pudesse reagir, a menina já havia desaparecido. Quando ele olhou para encontrá-la, Ellen ficou completamente petrificado. Ela de alguma forma se aproximou de Carill. Enfrentando esse Lorde gélido, a menina chamou docemente de tio bonito. Ela ainda perguntou casualmente se ele queria adotá-la. Para tornar as coisas ainda mais absurdas, ela fez um sinal de V com os dedos. Declarou que estava atualmente em promoção. Se ele gostasse do que via, poderia levá-la para casa. À distância, Ellen suava frio. Será que essa criança sabia com quem estava falando? Voltando 5 minutos. Tudo aquilo fazia parte do plano de Beuni. Primeiro, ela se encorajou. Seriamente, hoje eu preciso encontrar um patrono. Sem esperar que Ellen reagisse, ela disparou. Já volto. Ellen ficou para trás completamente sem noção. Mas quando olhou na direção que Beuni correu, viu que era uma área reservada para a linhagem direta da família ducal e Udia. Uma zona proibida que não deveria ser perturbada. Na festa, Carill estava sentado sozinho. Exalava uma aura que avisava estranhos para ficarem longe. Mesmo assim, Beuni caminhou direto até ele e ofereceu uma saudação doce. Até Carill não esperava que alguém tão audacioso o incomodasse. Quando ele virou a cabeça, viu Beuni levantando 4 dedos. Ela se apresentou seriamente como Beuni, de 4 anos. À distância, Ellen estava aterrorizado. Estendeu a mão para impedi-la, mas era tarde demais. Olhares maliciosos ao redor focaram em Ellen como facas afiadas. A atmosfera sufocante tornava cada passo dele pesado. Ele até hesitou inconscientemente. No entanto, naquele momento, a direção da fofoca mudou de repente. Todos os olhos se voltaram para Beuni, não muito longe. Sussurravam sobre a origem da menina. Afinal, rumores sobre ela já circulavam pela alta sociedade. O que mais intrigava os nobres era a coragem imensa da criança. Havia
Havia tantas figuras poderosas no salão. Ela não escolheu nenhuma delas. Em vez disso, escolheu o osso mais duro de roer, Caril. Para os estranhos, esse homem chamado Caril era uma contradição ambulante. Alguns o elogiavam como um gênio único em um século. Outros sussurravam que ele era um monstro amaldiçoado. Ele não dava atenção a ninguém, muito menos iniciava uma conversa. Todos ao redor queriam assistir a um bom espetáculo. Estavam convencidos de que hoje Bune tinha batido em uma parede de tijolos. Mas Bune não sentiu o menor pânico. Ela estava calculando, planejava usar tudo, as armas secretas que os outros lhe ensinaram. Ela respirou fundo e recitou claramente uma data diante de Caril. É atualmente 18 de maio do ano 887 do calendário imperial. Essas palavras aparentemente aleatórias causaram uma reação incomum em Caril. Ele não a expulsou imediatamente. Em vez disso, encarou silenciosamente a pequena criatura. A sequência de ações de Bune deixou todo o salão atordoado. Ela queria mencionar o nome de um lugar. Por ser muito jovem, sua língua travava. Ela não conseguia falar claramente. Quem pensaria que o famoso e frio Caril não apenas não mostraria impaciência, mas também abriria uma exceção e sorriria? Ele até a ajudou gentilmente a corrigir sua pronúncia. Desta vez, o salão de banquetes realmente entrou em erupção. As pessoas sussurravam. O sol nasceu no oeste. Como Caril poderia ser tão paciente com uma garotinha? Vendo que a atmosfera era propícia, Bune aproveitou a chance. Ela revelou um segredo chocante sobre uma doença estranha e sua cura. Esta série de ataques consecutivos claramente despertou a curiosidade de Caril. Parecia que o discurso de vendas de Bune sobre seu próprio gênio tinha sido mais da metade bem-sucedido. As palavras de Bune não apenas assustaram Caril, mas também os adultos presentes. Até mesmo Ludovic, que sempre mantinha uma postura calma, mostrou um olhar de descrença. Caril até se ajoelhou. Olhou diretamente nos olhos de Bune, confirmou a informação palavra por palavra. O tempo, o local do surto e até o nome da cura combinavam perfeitamente. Vendo o olhar contemplativo de Caril, Bune ficou muito satisfeita. Ela previa que ele perguntaria sobre a fonte de suas informações. Tinha preparado uma resposta padrão. Assim, a garotinha calmamente puxou o trunfo que preparara. Apresentou-o diretamente a Caril. Quem diria que a razão para essa informação importante seria tão absurda? Diante do questionamento de Caril, Bune ergueu cuidadosamente o ovo com ambas as mãos. Declarou seriamente. O ovo me contou. Ela afirmou com firmeza que um dragão de chamas negras residia ali dentro. Ele estava prestes a chocar. Olhando para o minúsculo ovo de codorna, Caril não conseguia acreditar que um espaço tão pequeno pudesse conter um dragão. Mas, assim que ele expressou seus verdadeiros pensamentos, as lágrimas de Bune começaram a cair. Desta vez, Caril estava realmente perdido. Teve que dizer contra sua consciência que talvez houvesse uma chance em 10.000 de que aquele ovo pudesse conter um milagre. Ao ouvir isso, a expressão de Bune mudou imediatamente de nublada para ensolarada. Quem pensaria que alguém tão confiável quanto Caril poderia mentir sem piscar? Ele até ousou dizer que a honestidade era uma virtude familiar. Foi tão descarado que até os estranhos acharam chocante. Mas então Caril a questionou. Se há um dragão no ovo, por que você teve que inventar a história sobre a doença estranha? Ela não mostrou sinais de hesitação. Em vez disso, começou a pintar um quadro brilhante. No futuro, ela não apenas possuiria um dragão divino, mas também se tornaria a maior maga. Sua postura confiante quase fez as pessoas acreditarem nela. Caril suspirou silenciosamente. Poder divino e magia eram inerentemente incompatíveis. Nesta vida, ela provavelmente nunca teria chance com a magia. Mas antes que ele pudesse jogar um balde de água fria nela, Bune sorriu radiante. Tirou uma bolsa de moedas. Desta vez, Caril ficou realmente sem palavras. Afinal, quem poderia recusar uma menina tão adorável e generosa? Bune não apenas prometeu. Ela lançou um ataque coberto de açúcar. Chamou-o docemente de tio bonito. Esse chamado deixou Caril atordoado. Levou um tempo para ele perceber que seu status havia sido subitamente elevado. Antes que qualquer um pudesse se recuperar, Bune começou a fechar o negócio. Senhor, você quer me criar? Essa tentativa ansiosa de se vender deixou todos os adultos presentes de olhos arregalados. Glenn, parado por perto, quase explodiu de rir. A atmosfera ficou muito estranha, porém cômica. Caril encarou a pequena criatura à sua frente. Queria confirmar se ela realmente procurava um guardião. Bune assentiu seriamente. Afirmou que só assim ela poderia crescer rapidamente e se tornar adulta. Caril ainda não conseguia entender. Havia tantas pessoas ao redor. Por que esta garotinha estava tão fixada nele? A razão que Bune deu era muito simples. Ele tinha cabelos pretos e olhos vermelhos rubi, algo que os outros consideravam um mau presságio. A aparência
ausência de Carol sempre foi vista como a maldição de um demônio. Todos achavam estranho e que trazia má sorte. Ninguém ousava mencionar isso, mas os olhos de Beony brilhavam. Ela declarou claramente que esse visual era extremamente legal. Não era apenas a sua cor favorita, era a cor mais bonita que ela já tinha visto. A menina se inclinou perto do ouvido de Carol. Começou solenemente a elogiá-lo. Insistiu que ser bonito era a verdade suprema. Carol claramente não tinha processado todas aquelas informações. Ele encarou Beony, confirmando mais uma vez. Você realmente acha esses olhos amaldiçoados bonitos? Beony respondeu decisivamente, sem um pingo de hesitação. Sua expressão mostrava clara admiração. Esse golpe direto deixou Carol atônito. Os nobres ao redor estavam em alvoroço novamente. Sussurravam entre si, imaginando se aquela garotinha sabia com quem estava falando. Ela deve estar cansada de viver. Ninguém esperava que o frio Carol sorrisse. Ele apoiou o queixo e olhou para Beony. Seu tom carregava uma sensação de desamparo e um pouco de afeição. Se você diz, então serei seu guardião. Os olhos de Beony se arregalaram de surpresa. A atitude de Carol parecia muito casual. De qualquer forma, ele não conseguia lutar ultimamente. Não havia nada de sério para fazer. A casa estava vazia. Ter uma criança barulhenta por perto parecia razoável. Na verdade, Carol concordar em ficar com ela não foi inteiramente por boa vontade. Ele notou uma estranha aura demoníaca fraca em Beony, que aparecia e desaparecia. Para estar seguro, ele decidiu mantê-la sob sua vigilância. Se algum problema surgisse depois, ele poderia matá-la pessoalmente e resolver. Mas Beony não sabia nada desses assuntos complicados. Ela olhava com olhos expectantes. Estava encarando Carol para confirmar se ele realmente seria seu guardião. Ao receber um aceno firme, a criança ficou radiante. Ela bateu no peito, prometendo tratar Carol como um grande mestre de agora em diante. Tornar-se-ia proficiente em servir chá e água. Beony até calculou secretamente que, assim que se tornasse uma poderosa rainha demônio, ela definitivamente levaria esse tio bonito com ela para enriquecer. Vendo sua expressão excessivamente confiante, Carol mergulhou em pensamentos profundos. Glenn, que estava parado todo esse tempo, estava completamente petrificado. Antes que ele pudesse se recompor, Beony virou-se subitamente para encará-lo. Grande cobra, você também não tem pais? Para se tornar um grande adulto é preciso ter pais. Antes que alguém pudesse processar a situação, Boone já havia colocado os pais para dentro de casa. Boone correu e segurou a mão de Ellen. O contato de Boone não podia ser impedido. Esse toque íntimo e repentino fez o frio rapaz Ellen congelar no lugar. Com entusiasmo, a menina chamou. Venha aqui, grande serpente. Ela puxava Ellen enquanto falava. Não fuja. A menina sentiu que chamá-lo de tio era distante demais. Se ele era seu guardião, o relacionamento precisava ser mais próximo. Kiril disse pacientemente o seu nome. Ao ouvir, os olhos de Boone brilharam. Ela imediatamente mudou o tom, chamando-o de jovem mestre. A frase seguinte fez todos os queixos caírem. Boone apontou para Ellen, que estava ao seu lado, e negociou seriamente com Kiril. Ellen também precisa crescer rápido. Ela perguntou a Kiril se ele poderia criar este jovem mestre ao mesmo tempo. Diante da oferta absurda de Boone, o corpo de Kiril ficou rígido. Em todos os seus anos vivendo com ela, esta foi a primeira vez que encontrou uma situação tão bizarra. Ellen, aterrorizada, tentou explicar, mas foi imediatamente silenciada por Boone. Nada de resmungar. Boone continuou a falar, prometendo que não tinha nada para fazer. Ela não apenas cuidaria bem de Ellen, mas também era excelente em cultivar batatas doces e batatas. Esse salto lógico fez as orelhas de Ellen coçarem. Ninguém esperava que Kiril, o extremamente frio, após um momento de contemplação, realmente concordasse com um aceno. Desta vez, todo o salão de banquetes explodiu. Todos sussurravam entre si. Eles não conseguiam acreditar que o indiferente Kiril acolheria duas crianças de origem desconhecida. À distância, os olhos de Ludovic se arregalaram de surpresa. Quanto a Boone, ela fez uma fuga rápida. Não se esqueceu de acenar educadamente antes de partir. Até a próxima. Deixado para trás, Kiril ficou atordoado no meio do salão. Mais tarde naquela noite, Ludovic finalmente não conseguiu ficar parado e chamou seu sobrinho Kiril para uma bronca. Ele criticou o rapaz por agir primeiro e relatar depois na frente de tantas pessoas. Mas Kiril foi ainda mais astuto. Respondeu casualmente. Você sempre quis netos, não é? Agora você tem um menino e uma menina. Você está feliz. É perfeito. Esta frase quase fez Ludovic engasgar com o próprio sangue. Os papéis nem estavam claros ainda e este filho rebelde já tinha escrito a árvore genealógica por conta própria. Este rapaz era realmente um louco que nunca agia de acordo com o bom senso. Ludovic estava furioso a ponto de explodir. Ele não conseguia entender como Kiril podia levar para casa crianças de origem desconhecida
vida, Kirill manteve uma expressão calma, usando diretamente os antigos ensinamentos de seu pai para silenciá-lo. Para cultivar o senso de responsabilidade, decidi tentar cuidar de algo. Esta declaração quase fez Ludovic explodir de raiva. Ele rugiu. Eu disse para você criar um pequeno animal. Quem pediu para você trazer para casa 2 crianças vivas? Aliás, Ludovic também expôs os hábitos de vida terríveis do filho. Ele nem conseguia se lembrar de fazer suas refeições. Não conseguia nem cuidar de si mesmo, mas queria cuidar dos outros. Vendo Kirill com a intenção de partir, Ludovic emitiu um ultimato. Ser um guardião era o limite absoluto. Ele nunca deveria desenvolver sentimentos reais, mas quanto mais ele proibia, mais a linhagem rebelde em Kirill fervia. Já que seu pai era tão contra, ele estava determinado a criar esta criança. Ignorando os gritos de Ludovic, atrás dele, Kirill só queria voltar para o seu quarto e dormir. Para ele, lidar com cenas como esta era exaustivo. Isso era mais cansativo do que ir para a guerra. Relembrando a figura saltitante de Bunny, Kirill tinha certeza de algo. Ele certamente não poderia ser um pai exemplar, mas parecia que as 2 crianças não esperavam tanto cuidado. Elas só precisavam de uma identidade legítima. Deixar que usassem seu nome por um tempo não era difícil. Quanto ao que ser um guardião implicava, ele resolveria depois que acordasse. A cena muda para a sala de aula. O professor estava no pódio. Empurrou os óculos e começou a revisar a lição de história. Tudo tornou-se assim, devido a uma decisão caprichosa no passado. Agora, turma, por favor, abram os livros didáticos na página 88. Assim que abriu o livro, Bunny entrou em colapso. Os caracteres emaranhados que pareciam vermes não passavam de códigos em seus olhos. Isso era um grande problema. Só então Bunny percebeu que era realmente analfabeta. Ao observar as outras crianças sendo ensinadas por mães ou tutores, ela abraçou seu travesseiro e ficou emburrada, no canto. Lily sussurrou suavemente. Não se preocupe. Livros são um tesouro de conhecimento. Se você não sabe ler, começaremos do início. De uma criança emburrada, Bunny agora estava cheia de energia. Ela jurou silenciosamente aprender a ler corretamente neste mundo. Sem alfabetização, ela nem teria comida para comer. Mas os ideais são lindos e a realidade é cruel. Bunny esvaziou seu cofrinho apenas para encontrar algumas moedas. Com aquela quantia, esqueça contratar um tutor. Ela provavelmente nem conseguiria comprar um livro. Só então ela se lembrou de que o dinheiro economizado fora todo gasto. O plano de estudo teve que ser engavetado antes mesmo de começar. No entanto, o céu nunca fecha todas as portas. Bunny lembrou-se do segredo que Lily lhe ensinara. Quando você está sem dinheiro, precisa encontrar uma maneira de fazer o seu próprio. Lily sugeriu que, aprendendo esse truque, não precisaria temer a fome. Basta observar e imitar os outros. Parece que há uma maneira de conseguir dinheiro para a escola. Bunny está se preparando para liberar seu golpe matador. É hora de ativar a habilidade suprema. Os olhos de Bunny mudaram. Todo o seu corpo exalava uma aura ardente. Este era o plano de sedução invencível que já havia conquistado todo o orfanato. Se não tinha dinheiro para a escola, usaria seu charme para conquistar aquele lugar. Bunny deu um sorriso malicioso. Ela tinha tudo planejado. Precisava fazer com que todos na mansão ducal caíssem em sua armadilha de amor. Lily, apenas observe. Este movimento garante funcionar. Ellen, parado ao lado dela, encarava confuso. Ele estava alheio aos planos elaborados naquela cabecinha. Bunny exibiu um sorriso brilhante. Puxou a mão dele e começou a correr. Apenas me siga. Garanto que você ficará surpreso. Bunny arrastou Ellen. Correu tão freneticamente que qualquer um precisava sair do caminho. Ellen gritou interiormente em desespero. Para onde diabos essa garotinha o estava arrastando? De repente, Bunny parou. Olhou para ele com uma expressão séria. Ellen, temos que causar uma boa impressão naquele jovem mestre. Assim que ela terminou, Ellen sentiu um calafrio. Por que eu sempre tenho que ir? Bunny começou a transmitir seus segredos de comunicação social. Ela proclamou que os adultos odeiam crianças problemáticas. Eles gostam de crianças geniais que sejam obedientes e ricas. O primeiro passo é pavimentar o caminho com dinheiro. Ellen ouviu, completamente confuso. Ele não pôde deixar de retrucar. Podemos cuidar de nós mesmos. Por que temos que encontrar um adulto para ser nosso guardião? Bunny rejeitou-o sem pensar 2 vezes. A atitude firme dela deixou Ellen sem palavras e furiosa. Finalmente, Bunny concluiu com uma frase. É muito triste para uma criança ficar sozinha sem apoio. Assim que essas palavras foram ditas, Ellen ficou em silêncio absoluto. O que diabos aquela menina estava planejando? Após uma caminhada apressada, as 2 chegaram ao mercado movimentado. Bunny anunciou orgulhosa. Chegamos! Ela estava orgulhosa de sua capacidade de lembrar o caminho. Na última vez que foi ao mercado, a menina memorizou o layout.
Ellen ficou parada, de olhos arregalados. Estava confusa sobre o motivo de estarem ali. Antes que ele pudesse se recompor, Bunny estendeu um grande pano na beira da estrada. Ela montou uma pequena banca. Desta vez, Ellen não conseguiu ficar parada. Aquela dama estava planejando vender mercadorias na rua? O que ela queria fazer? Bunny lançou um olhar de desprezo para Ellen. Seu tom estava cheio de desdém. Ellen, você não é um pirralho, é? Ellen ficou atordoado. Antes que pudesse processar, Bunny já tinha montado a banca. A menina disse que para se tornar um adulto, o primeiro passo é ganhar o próprio sustento. Isso não era piada. Bunny possuía a receita secreta passada por Luli. Ela pretendia vender algo que deveria ser apenas cozido. Isso chocou o chefe ao lado dela. As ações dessa criança eram imprevisíveis. O dono do restaurante suspirou. Esta não é uma criança. Claramente é um prodígio dos negócios. O ábaco mental de Bunny batia com força. Com essa estratégia invencível, o caminho para a riqueza estava traçado. Enquanto a menina se ocupava, instruiu Ellen a manter os olhos abertos. Na próxima vez, eles fariam isso juntos. Ellen ficou parado, atordoado. Aquela menina trabalhava de forma mais suave e decisiva que um adulto. Imediatamente, Bunny entrou em modo de vendas. Para os passantes, ela distribuía elogios. Sua boquinha doce atraiu uma grande multidão. A menina estufou o peito. Garantiu que aquele prato faria as pessoas esquecerem o caminho de casa. Hoje estava sendo vendido por apenas 5 moedas de prata. Vocês não podem perder. Vendo a confiança transbordante de Bunny, Ellen ficou sem palavras. Na mansão, Lutterbridge batia os dedos na mesa. Sua voz era fria como gelo. Ele perguntou ao subordinado se a notícia era verdadeira. A situação parecia pior do que o esperado. O território de Lúbia sofria um surto de uma doença estranha. Os médicos não encontravam a causa e o governo local queria encobrir tudo. Lutterbridge tomou uma decisão imediata. Exigiu um bloqueio de informações. Enviou seus próprios homens com suprimentos durante a noite para lidar com o caso. Quando ficou sozinho, olhou pela janela, perdido em pensamentos. Será que aquela menina, pequena como um ovo de codorna, realmente tinha a capacidade de profetizar? Enquanto o duque enfrentava uma crise, no mercado, moedas de ouro tilintavam nos bolsos de Bunny. Olhando para a pilha de dinheiro, o sorriso nos lábios da menina era impossível de esconder. Ela declarou orgulhosa. Bunny agora é uma pessoa com dinheiro também. Não apenas ganhou, ela o possuía. Comprou até uma cartilha de leitura. Planejava aprender a língua humana a fundo. Essa não era uma ambição pequena, mas sua felicidade durou pouco. Bunny olhou para o ovo no travesseiro e começou a se preocupar novamente. O que ela deveria fazer com aquilo? Ela se lembrou. Jessie disse uma vez que ovos devem ser mantidos em um lugar quente para chocar. Olhando para a sua rotina nos últimos dias, entre a escola, montar uma banca e estudar culinária, Bunny não pôde evitar um suspiro. A vida de ganhar dinheiro para sustentar a família era muito difícil. Ela estava prestes a ficar sobrecarregada com tanto trabalho. Enquanto a menina encarava o ovo melancolicamente, uma voz surgiu de repente atrás dela. O que você está fazendo com tanto esforço? Quando Ellen abriu a porta, Bunny ainda estava perdida em pensamentos. Ele perguntou curioso sobre o que ela estava fazendo, já que ela não respondeu às batidas. Bunny balançou a cabeça misteriosamente. Disse que Ellen ainda era ingênuo e não entendia o mundo. Hoje, ela tinha negócios importantes para tratar. Antes que Ellen pudesse reagir, Bunny tirou uma bolsa pesada cheia de moedas de ouro brilhantes. Ela puxou Ellen generosamente e declarou que aquele dinheiro foi ganho pelos dois juntos. Compartilhando a fortuna, ninguém voltaria para casa de mãos vazias. Olhando para o rosto alegre de Bunny, Ellen ficou completamente atordoado. Como ele reagiu? Ele estendeu a mão e cutucou levemente a bochecha de Bunny. Essa ação chocou as duas crianças. Ellen amaldiçoou-se em silêncio. Como minha mão perdeu o controle assim? Será que fui enfeitiçado por essa garotinha? Bunny, por outro lado, não ficou nem um pouco brava. Ela até se inclinou, rindo, e perguntou se Ellen também achava que ela era especialmente fofa. Assim que ela disse isso, Ellen reagiu como um gato com o rabo pisado. Gritou alto. Quem acha você fofa? Você é claramente uma garotinha feia. A mente de Ellen estava em turbilhão. Sua ação foi tão embaraçosa. Ele tentava desesperadamente pensar em algo, mas não sabia o que fazer. No segundo seguinte, ele pegou a mão de Bunny e exigiu levá-la para ver o jovem mestre. Disse que era um privilégio que ele estava concedendo a ela, mas Bunny não pensou muito nisso. Apenas sorriu e concordou. Ele pensou que poderia levar Bunny para um passeio adequado, mas assim que chegaram à entrada da grande catedral, a atmosfera começou a mudar. As pessoas ao redor começaram a apontar e a criticar. Sua pequena besta. Sua presença aqui é um azar de 8 vidas.
O coração de Ellen disparou. Parecia que as tempestades do passado ainda não tinham passado. Eles ainda o consideravam uma desgraça para a família do Cal. Alguns até o amaldiçoaram para sumir e parar de envergonhar a família. Sentindo a malícia ao redor, Ellen apertou instintivamente a mão de Bunny. Este lugar. Ellen não podia mais ficar ali. Quando Ellen estava prestes a colapsar, Bunny puxou sua mão de repente. Ela disse em um tom infantil: "Está tudo bem." Ela o confortou, dizendo que, quando crescesse, se tornaria a arquimaga mais poderosa. Então, ninguém ousaria intimidá-lo novamente. A garotinha até tinha um plano. Quando o dragão negro chocasse, ela faria dele um feiticeiro também. Ellen ouviu, atordoado. Que tipo de lógica bizarra era aquela? Seu humor reprimido e ressentido foi subitamente quebrado pelo riso. Ele não conseguiu se segurar mais. Bem na frente de todos os nobres, Ellen explodiu em risadas. Desta vez, foi a vez da multidão de fofoqueiros ficar atônita. Ellen riu até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele até imitou a voz de Bunny, perguntando o que era um feiticeiro. Vendo a cara emburrada de Bunny, ele se recusou a parar. Continuou provocando-a, chamando-a de pequena pirralha feia. Desta vez, Bunny ficou furiosa. Depois de chamar Ellen de tolo, ela se virou e caminhou direto para a grande catedral. Ellen correu rapidamente atrás dela, perguntando se ela não estava com medo de entrar em um lugar tão grande. Bunny não olhou para trás. Afastou a mão dele e deu um sinal de positivo com confiança. Naquele momento, ela estava perdida em seu próprio mundo. Sentia que não era uma criança comum. Era um demônio poderoso que não temia o sol. A menina também escondia um grande segredo. Ela acreditava que sabia usar magia. Era capaz de disparar jatos de água como se fosse uma pistola. Com essa confiança inexplicável, as duas crianças chegaram ao portão principal da grande catedral. Os guardas ali pareciam ferozes. Mas Bunny não se intimidou. Ela correu para cumprimentá-los. Disse que estava ali para ver o jovem mestre. O guarda olhou para Ellen. Seus olhos estavam cheios de desprezo. Ele claramente não se importava com eles. Ellen foi encarado até sentir arrepios na pele. Congelou no lugar. Não ousava se mover. O clima era extremamente estranho. Mas Bunny não se importava com a expressão de ninguém. Ela apenas inclinou a cabecinha e continuou perguntando se podia ver o jovem mestre. Só então, o guarda despertou. Assustado, ele fez uma reverência e mudou o tom de voz. Chamou-a de jovem dama. Finalmente, o soldado cedeu. Informou que, desde o fim do ritual de invocação, o jovem mestre Kirill estava hospedado na mansão. Observando Bunny saltitar alegremente, Ellen não sentia alegria em seu coração. Ele percebeu amargamente que, às vezes, a ignorância é uma forma de felicidade. Aquelas palavras venenosas ecoavam em sua mente novamente. Chamavam-no de bastardo sem pai nem mãe. Um ser inferior que não tinha o direito de estar ali. Aqueles insultos eram como 10.000 agulhas em seu coração. Ele sentia que aquela cena magnífica era, na verdade, uma armadilha cheia de malícia. Chegou a suspeitar que tudo aquilo não passava de uma piada cruel. Afinal, para alguém que compartilhava do mesmo destino, eles seriam realmente aceitos ali? Ellen olhou para a despreocupada Bunny ao seu lado. Um estranho sentimento de piedade surgiu em seu coração. Ele sabia que aquela criança precisava de proteção mais do que qualquer pessoa. Os pensamentos sombrios e sujos dos adultos, uma alma inocente como a dela, provavelmente não conseguia nem imaginar. Observando Bunny correr pelo corredor luxuoso, até os vasos de flores pareciam novidade para ela. O olhar de Ellen tornou-se determinado. Ele entendeu muito bem que, naquele lugar cheio de hostilidade, ele era o único apoio, o único suporte de Bunny. Não importava quão perigosa fosse a estrada à frente, ele tinha que protegê-la. Iria proteger aquela menina a todo custo. Jamais permitiria que ela sofresse qualquer mal. No fim do corredor, havia uma escultura gigante. O guarda apresentou-a com orgulho. Este é o símbolo da família do Cal de Ayudhya, a lendária besta divina, a Fênix. Os olhos de Bunny se arregalaram de empolgação. Ela gritou: "Fênix!" Mas então, ela se virou e ficou estática. Ela abriu as portas da sua imaginação mágica. Pensou que aquele pássaro grande não era tão majestoso quanto seu bicho de pelúcia. Em sua cabecinha, ela era a mais forte. Aquela grande fênix colorida era, no máximo, um passarinho fofo. Enquanto conversavam, os guardas pararam de repente. A porta pesada estava à frente deles. Ele sussurrou um lembrete às duas crianças. Eles haviam chegado. Então, bateu respeitosamente na porta. Avisou a Kirill que havia trazido a senhorita Bunny. Assim que ele terminou, uma série de estrondos e batidas veio de dentro da sala. Foi como se algo pesado tivesse sido derrubado. Esse barulho repentino assustou os três do lado de fora. O ambiente ficou instantaneamente estranho. Demorou um longo tempo até que a voz cansada de Kirill viesse de dentro. Ele pediu que não dissessem nada e esperassem lá fora.
O guarda deu mais algumas instruções. Em seguida, virou-se educadamente para partir. Deixou as duas crianças sozinhas diante da porta fechada. Ellen encarava a entrada. Ele já estava preparado para o pior. Afinal, estava acostumado a ser tratado como lixo. Não importava se sofresse uma pequena humilhação, mas ele absolutamente não podia deixar aquela garotinha se machucar. Nesse momento, a porta se abriu lentamente. Caril apareceu no batente com uma expressão gélida. Seu tom não demonstrava qualquer calor. Vocês finalmente chegaram. Ellen curvou-se apressadamente. Caril franziu a testa ligeiramente. O guarda claramente havia relatado apenas uma pessoa. Por que havia dois deles agora? Boone não se importou com esses detalhes. Assim que abriu a boca, começou a dedurar. Reclamou que o guarda que os guiou foi extremamente cruel. Ignorou e menosprezou Ellen durante todo o caminho. Ellen estava ao lado dela, suando frio. Boone tinha notado todos aqueles detalhes. Caril, por outro lado, interessou-se. Ajoelhou-se e insistiu em ir até o fundo da questão. Queria saber exatamente como ele foi ignorado. Vendo as palavras de Boone se afastarem da razão, Ellen cobriu a boca dela rapidamente. Assustado. Ellen sabia muito bem que cada ação de um servo baseia-se em ordens. A arrogância do guarda significava que ele tinha alguém por trás. Boone lembrou-se de repente do que Lully a ensinou. O motivo pelo qual crianças precisam de adultos é justamente para terem a quem recorrer. Devem buscar proteção quando encontram problemas que não podem resolver sozinhas. Afinal, confiando apenas em sua força natural, ela certamente não poderia derrotar aquele cavaleiro corpulento. Mas agora era diferente. Havia um adulto sentado bem à frente dela. Após ouvir a lógica da menina, Caril entrou na brincadeira. Sério? Então o papai deve dar uma bela lição nele. No momento em que a palavra papai saiu de sua boca, todo o espaço congelou. Caril não ficou bravo. Pelo contrário, parecia muito sério. Perguntou a Boone se ela apenas queria usar seu nome sem a intenção de tê-lo como guardião. Ellen, parado ao lado deles, pulou freneticamente. Explicou desesperado que tudo não passava de uma brincadeira. Achou que figuras importantes como Caril estavam apenas provocando uma criança. Os olhos de Caril tornaram-se frios de repente. Em seu mundo, a palavra brincadeira nunca existiu. O questionamento calmo de Caril irritou Ellen diretamente. Ele criticou Caril por apenas gostar de ver crianças como eles criarem esperança. Criticou por fazê-los se decepcionarem no final. Inesperadamente, Caril não seguiu as regras. Em vez disso, sorriu e retrucou. Perguntou a Ellen se ele estava apenas empolgado por ganhar um novo pai. Essa única frase fez a mente de Ellen parar completamente. Ele prendeu a respiração por um longo tempo, incapaz de proferir uma única refutação. Boone, ao seu lado, de repente tornou-se lúcida. Perguntou a Caril se ele realmente queria ser seu pai. Caril não tinha intenção de recuar. Pressionou passo a passo. Forçou Boone a admitir que foi ela quem o chamou assim primeiro. Nessa situação, Boone recordou o aviso anterior de Lully. Neste mundo, as pessoas são as criaturas mais indignas de confiança. Lully a conduziu pela mão na noite silenciosa. Ela disse que a companhia humana é, em sua maioria, temporária. Assim que você cresce, eles não hesitam em partir. Portanto, para evitar ser desprezado e evitar ser abandonado, você deve se tornar valioso. Ser uma criança sempre útil. Essa é a primeira regra de sobrevivência que Boone aprendeu. Agora, nos olhos e no coração de Beoni, existe apenas Lully, sua mãe. A pequena garota pensa que, se puderem ficar juntas para sempre, não importa se ela tiver que odiar o mundo inteiro. Mas, agora que Lully não está por perto, os ensinamentos sobre confiança e exploração tornaram-se as únicas armas para ela se proteger. Lully olhou para Beoni. Seu coração quase derreteu com tanta fofura. Ela chegou a questionar a própria vida. Uma criança tão inocente. Por que ela estava destinada a se tornar uma vilã? Tristeza é tristeza. Mas ela não perdeu uma única palavra das regras de sobrevivência que precisava ensinar. Ela avisou Beoni para nunca desenvolver sentimentos por humanos. Menos ainda para ansiar por essa coisa vaga e ilusória chamada amor. Segundo sua lógica, os humanos eram todos exploradores egoístas. Ela até ensinou Beoni a ver as pessoas ao seu redor como frutas maduras demais. Basta espetar um canudo e drenar todo o valor delas. Embora entendesse apenas partes, Beoni balançou a cabeça obedientemente. Gritou o slogan: "Nós devemos drená-los até a última gota." Mas quem diria? Após todos os esforços minuciosos de Lully para fazer uma lavagem cerebral, a mente de Beoni estava em algo completamente diferente. Ela ainda ansiava por um pai. Caril perguntou diretamente se ela não gostava de ter um pai. Como resultado, Beoni sorriu docemente e confessou: "Eu gosto mais do que tudo." Imediatamente depois,
depois, a garotinha tirou seu tesouro novamente. Era a mesma velha bolsa de moedas. Ela entregou solenemente a Ellen. Cúrio, parado ao lado deles, ficou atordoado. Ele pensou consigo mesmo. Seria este um presente especial preparado para um superior? Mas, antes que pudesse se sentir tocado, Beone falou novamente. Quem imaginaria que a garotinha, que nem tinha a altura da mesa, começaria a discutir transações privilegiadas? A menina, com um rosto sério, disse a Ellen que a Guilda dos Mercadores estava prestes a lançar um novo remédio. Eles tinham que investir todo o seu dinheiro nisso. Caril ficou ali, completamente chocado. Quem, afinal, encheu a cabeça de sua preciosa filha com esse tipo de gíria das ruas? Mas Beone estava muito orgulhosa. Achava que era assim que os adultos falavam. Apenas invista todo o dinheiro e está feito. Por fora, Caril não disse nada. Por dentro, uma tempestade estava se formando. Esse tipo de segredo comercial, que nem ele havia compreendido ainda, onde Beone teria ouvido falar disso? Parecia que havia, definitivamente, alguma figura notória, se escondendo atrás dessa garotinha. Isso está ficando complicado. Caril estava originalmente se perguntando por que a garotinha tinha vindo até ele hoje. Acontece que assim que Beone abriu a boca, ela desferiu um golpe fatal. Disse que queria dar a ele uma mesada. O homem, desta vez o homem que era seu pai, ficou completamente atônito. O roteiro não estava seguindo o roteiro. Antes que pudesse se recuperar, Beone já havia começado a explicar seriamente. Ela disse que tinha se comportado muito bem e não causou problemas a ninguém. Então, aquele era um presente especial preparado para seu tio-pai, apenas para ganhar um elogio. Beone chamou docemente papai. Quando sua cabeça foi acariciada, a garotinha sorriu como uma flor. Mas ela não esqueceu seu amiguinho ao lado. Apontou para Ellen, dizendo que ele tinha que acariciar e confortar o menino também. Caril ficou momentaneamente atordoado. Ele provavelmente nunca tinha feito um gesto tão gentil em toda a sua vida. Mas ele realmente sorriu. Ellen, assustado, balançou as mãos em recusa. Como resultado, a mão grande de Caril pousou firmemente em sua cabeça. Desta vez, o menino ficou completamente petrificado. Beone, assistindo, ficou radiante. Deu a Caril o cartão de pessoa boa, elogiando-o como o melhor pai do mundo. Ao partir, ela não esqueceu de acenar educadamente. Convidou-o a visitar novamente. Observando as costas de Boone, os olhos de Kyrie esfriaram instantaneamente. Ele sabia muito bem que aquela menina carregava vestígios de poder demoníaco. Suspeitava até que a aproximação deliberada de Boone tivesse algum motivo oculto. Por isso, ele a manteve ao seu lado para monitorá-la facilmente. Assim que o homem estava prestes a entrar no modo detetive, um pensamento surgiu em sua mente. A criança é realmente adorável demais. Esse conflito entre razão e emoção causou uma dor de cabeça repentina. Esqueça. Pensar nessas conspirações agora é muito problemático. Ele decidiu deixar suas suspeitas de lado temporariamente. De qualquer forma, enquanto a menina estivesse ao seu alcance, a verdade seria revelada cedo ou tarde. O grande dia da mansão ducal, que acontecia uma vez por ano, havia chegado. Todas as crianças que completaram o ritual de invocação tiveram que passar por uma entrevista, direta conduzida pelo próprio Lutterbridge. Este era o momento que decidiria o futuro das crianças. No entanto, entre elas, os rumores sobre o Duque tornavam-se cada vez mais absurdos. Um menino contava vividamente uma história de fantasma como se fosse real. Dizia que o Duque era um grande lorde demônio super feroz. Falavam que um segundo de atraso na resposta resultaria em uma repreensão severa. Além disso, ele odiava mentirosos e até vendia secretamente crianças inúteis. Quanto mais o menino falava, mais animado ele ficava. Até a história de ser punido severamente por esconder comida foi descrita como se fosse real. Isso fez com que Boone, que ouvia atentamente, arregalasse os olhos. Boone abraçou seu coelho de pelúcia e se encolheu no sofá. Sua mente já pintava a imagem de um grande vilão, ganancioso e aterrorizante. Antes mesmo de conhecê-lo, sua impressão sobre o Duque despencou para o fundo do poço. A entrevista começou oficialmente quando o nome de Ellen foi chamado. Boone ainda estava sentada ao lado dele, abraçando seu bicho de pelúcia. Seu modo de devaneio invencível foi ativado. A menina sentia que era verdadeiramente incrível. Ela não apenas possuía informações importantes, mas também escondia um futuro dragão de chamas negras. Pensou que era a salvadora de toda a mansão ducal. Quanto mais pensava, mais satisfeita ficava. Afirmava ser inteligente e capaz de ganhar dinheiro. Tinha certeza de que se sairia bem na entrevista. Sentia como se estivesse prestes a voar para o nono céu. Ao lado dela, ele olhou para a expressão boba da menina e ficou sem palavras, incapaz de adivinhar que tipo de ideia estranha estava passando pela cabeça dela. Nesse momento, um servo bateu na porta do escritório do Duque para lembrar Boone de que era sua vez.
A atmosfera no escritório estava congelante. Lutterbridge nem sequer levantou os olhos. Sua voz, desprovida de qualquer calor, proferiu friamente duas palavras. Entre. A porta se abriu lentamente. Jessie conduziu Boone para dentro. Boone não estava nem um pouco assustada. Pelo contrário, ela ficou muito feliz em cumprimentá-lo. A menina usou sua voz infantil para se apresentar como uma criança de 4 anos e até chamou aquele majestoso Duque de vovô. Diante de tal entusiasmo, Lutterbridge apenas respondeu friamente. Eu sei, mas Boone não se intimidou nem um pouco. Subiu casualmente na grande cadeira. Quem diria que aquele duque de rosto de ferro, Lutterbridge, enquanto parecia calmo como uma montanha, estava gritando de admiração por dentro. Como aquela criança podia ser tão fofa? Para esconder seu constrangimento, ele rapidamente encontrou um assunto. Empurrou casualmente um prato de doces requintados para a frente. Disse que ouviu que alguém foi repreendido por esconder comida da última vez. Desta vez, ele permitia especialmente que Bonnie comesse. No entanto, ela encarava o prato de doces. Um alarme soou em sua mente. Aquilo não era um lanche. Era claramente um teste de sobrevivência de Lutterbridge. A pequena garota fez uma expressão séria e recusou a tentação. Ela se sentia inteligente demais para cair na armadilha. Ela chamou sua mãe. E a mãe chamou a sua própria mãe. O ciclo se repetiu. Foi a vez de Lutterbridge ficar atordoado. Ele claramente queria mostrar boa vontade. Por quê? Aquela criança era tão resistente? Será que ele escolheu os lanches errados? Lutterbridge finalmente foi ao ponto principal. Ele queria ver o lendário objeto invocado. Bonnie não disse uma palavra. Ela tirou um ovo de sua bolsa. A pequena declarou orgulhosa que aquele não era um ovo comum. Era o ovo do lendário dragão de chamas negras. Quando chocasse, ela se tornaria uma invocadora de alto nível. Ela possuiria um dragão gigante. Bonnie até imaginou o futuro ao lado dele. Seu pai certamente a veria com outros olhos. Ela poderia provocar aquele pai o quanto quisesse. Bonnie sorriu, sonhadora. Lutterbridge achou tudo aquilo um absurdo. Ainda assim, decidiu verificar por conta própria. Inicialmente, ele estava descrente. Estendeu a mão para tocar o tal ovo. Inesperadamente, antes que seus dedos tocassem a casca, algo estranho aconteceu. A pedra pequena e comum começou a flutuar no ar. Desta vez, Lutterbridge ficou completamente estupefato. Bonnie também olhou com espanto. Nem mesmo ela esperava que o ovo reagisse. Assim que os ovos foram trazidos, um deles brilhou intensamente. O brilho era tão forte que estilhaçou o anel na mão do duque. Bonnie ficou petrificada. Aquele poder não era mágico demais? A cena muda. O tempo volta para quando Bonnie era ainda mais jovem. Naquela época, a garotinha era apenas uma amante de chocolates. Caminhando pelo mercado movimentado, seus pés pareciam colados ao chão. Ela encarava os doces redondos, incapaz de se mover. Em sua mente, ela ouvia o conselho de Lily. Só deveria comer um por dia. Caso contrário, teria cáries. Havia até a promessa de ganhar doces melhores no aniversário. Mas, diante de tal tentação, as regras foram esquecidas. Bonnie acalmou sua consciência e esticou a mão furtivamente. Apenas um pedaço. Realmente, apenas este. Foi um desastre. O ovo, que antes tinha o tamanho de um chocolate, começou a inchar. Ele absorveu o poder da pedra divina bem diante de Lutterbridge. Olhando para o rosto sombrio do duque, que parecia prestes a explodir, Bonnie ficou apavorada. Ela perdeu o juízo. Gritava em seu coração que estava perdida. Ela causou um enorme desastre. Lutterbridge encarou o ovo bizarro. Ele percebeu que a situação não era simples. A coisa não apenas cresceu, mas exalava uma forma de consciência. Seria aquilo um objeto vivo? Vendo que a situação fugia ao controle, Bonnie correu com suas pernas curtas. Ela agarrou o problema. Olhando para a bolsa de pano rasgada na mão de Bonnie, Lutterbridge sentiu-se confuso. A garotinha não fugiu. Em vez disso, começou a pedir desculpas seriamente. Ela disse que seu ovo ainda era jovem. Afirmou que ele era muito bem comportado e que nunca havia mordido ninguém. Só porque estava com muita fome, o bicho engoliu o anel acidentalmente. Essa desculpa absurda deixou Ludovic sem palavras por um longo tempo. Quando ele achou que aquilo já era ridículo, Boone soltou outra bomba. A menina estava de coração partido. Ela segurou timidamente uma pequena bolsa de pano. Perguntou a Lutterbridge se poderia usar o que estava lá dentro para recomprar o anel. Desta vez, Lutterbridge ficou genuinamente divertido. Aquele era um anel de alto nível, incrustado com uma pedra divina. A menina queria usar uma bolsa de quinquilharias para se livrar dele. Boone entrou em pânico. Será que o dinheiro que trouxe não era o suficiente? Toda a esperança estava perdida. A menina perguntou timidamente se aquilo realmente não bastava. Quem poderia imaginar? O homem de rosto severo como Ludovic simplesmente estendeu a mão, retirou o anel quebrado e colocou na mão de Boone. Ele não apenas não reclamou da pequena quantia, disse que devolveria todo o restante do dinheiro após a compra. Desta vez, foi a vez de Boone ficar pasma. Ela
Ela pensou que iria à falência, mas se tornou uma garotinha rica instantaneamente. Vendo a expressão adorável dela, o duque de rosto de ferro claramente não aguentou. Ele limpou a garganta e mudou de assunto. Tentou parecer calmo. Pegou o boletim, preparando-se para começar a entrevista oficial. Olhando para o papel em sua mão, o tom de Ludovic era de admiração. Beuni tinha ficado em primeiro lugar entre as crianças menores de 10 anos. Até a própria Beuni ficou chocada. Seus esforços no último período não foram em vão. Ludovic fez uma pergunta casual. Já que você é tão notável, o que quer ser quando crescer? Quem diria que a menina adorável soltaria uma bomba? Quando eu crescer, quero ser uma super grande rei demônio. O momento em que ela disse isso, a sala inteira ficou em silêncio. A ambição da criança foi longe demais, não foi? Percebendo que quase falou demais, Beuni mudou o discurso rapidamente. Disse que, na verdade, queria ser uma super arquimaga poderosa. Ludovic não pensou muito sobre isso. Até sugeriu que ela se tornasse uma santa. Afinal, na família Ayudhya, essa é a existência mais próxima dos deuses e o status mais nobre. Ao ouvir isso, Beuni não conseguiu ficar parada. Se ela realmente se tornasse uma santa, temia que sua alma se dispersasse em pó. A menina fingiu seriedade e falou bobagens. Insistiu que só queria ser uma feiticeira. Inesperadamente, Ludovic acreditou nela completamente. Ele até anotou com uma expressão aliviada. Depois de discutir seus sonhos, Ludovic voltou sua atenção para o ovo misterioso que Beuni invocou. Ele estudou por muito tempo, mas não conseguiu entender. Acreditava que, se aquilo não fosse um artefato sagrado, certamente eclodiria em uma besta divina extraordinária. Como resultado, Beuni declarou orgulhosamente que dentro do ovo estava o lendário dragão de chamas negras. No momento em que essas palavras saíram, Ludovic ficou sem fala. Como ele poderia saber? Esta criança não apenas queria ser um rei demônio, mas suas ilusões eram graves. Olhando para a expressão séria de Beuni, um homem que já passou por tantas tempestades como Ludovic ficou, pela primeira vez na vida, sem palavras por causa de uma criança. Enquanto escrevia, Ludovic perguntou casualmente se ela queria alguns biscoitos e suco. Se fosse uma criança normal, certamente teria sucumbido a esse suborno doce. Mas quem é Beuni? Ela agora era uma pessoa com grandes ambições. A menina estufou o peito. Beuni recusou seriamente. Ela enfatizou que já era crescida. Não era o tipo de criança que se suborna com lanches. Ao olhar para os doces tentadores na mesa, Beuni estava babando, mas ela sentiu que seu movimento foi absolutamente perfeito. A garotinha estava convencida de que aquilo era um teste de Little Bridge. Se ela resistisse a comer, venceria aquela batalha psicológica. O oponente jogou uma carta inesperada. Se não quer comer agora, apenas embrulhe e leve para casa para aproveitar depois. A lógica era infalível. Contanto que não comesse na frente dele, não contaria como derrota para a tentação. Beuni imediatamente encontrou uma saída. Se levasse para o quarto, certamente não haveria problema. Little Bridge ordenou diretamente ao mordomo que embalasse todos os doces para Beuni levar. O mordomo, BL, que estava ao lado, ficou atordoado. Pelas regras da mansão ducal, crianças participando do teste não tinham esse tratamento. Não era um simples teste, era um favoritismo descarado. O peso daquela jovem convidada era completamente diferente. BL obedeceu respeitosamente, mas seu coração estava em turbulência. A noite caiu. As tempestades do dia finalmente passaram, mas a verdadeira mudança estava apenas começando. Na calada da noite, Beuni, que deveria estar dormindo, abriu os olhos subitamente. A garotinha rolou agilmente e saiu da cama. Colocou seu coelho de pelúcia amado nas costas e ativou o modo furtivo. No caminho, ela olhava ao redor constantemente. Estava com medo de encontrar os guardas que patrulhavam o local. Esse comportamento sorrateiro indicava claramente que ela não estava tramando nada bom. Evitando todos os olhos e ouvidos no meio da noite, ela escapou. Para onde ela estava indo? Beuni queria praticar secretamente seu movimento final. Ela esticou as duas pequenas mãos. Um poder misterioso começou a se reunir em suas palmas. Seguindo seu encantamento infantil, bolhas mágicas douradas dispararam pelo ar. Olhando para o resultado, Beuni não pôde deixar de rir. Depois de meio-dia, Beuni finalmente coletou 3 potes de mel silvestre. Era o espólio conquistado com esforço. Esse truque não podia ser usado na mesma árvore para sempre. A regra de Lully era que cada árvore só poderia ser explorada 3 vezes. Vendo o número de árvores disponíveis diminuir, Beuni começou a se preocupar. Ela precisava encontrar rapidamente uma nova fonte de renda. Assim que a garotinha estava perdida em pensamentos, uma voz fria veio de trás.
Caril apareceu, como um fantasma, sem fazer barulho. Pega no flagra. Ela estava escapando no meio da noite para ganhar dinheiro. Beoni ficou assustada. No momento, ela tropeçou de medo. Caril correu para pegá-la. Por que você ainda não está dormindo a esta hora? O que você está fazendo aqui? Confrontada com essa inspeção surpresa no meio da noite por Caril, Beoni congelou. Seu coração batia forte. Se ela fosse descoberta praticando magia secretamente, tudo estaria acabado. A garotinha gaguejou por um longo tempo. Ela conseguiu inventar a desculpa de que estava apenas dando uma volta. Caril não disse nada, apenas encarou a garota. Aquele olhar parecia dizer: eu pareço ser tão fácil de enganar? Caril permaneceu em silêncio. Seu olhar estava fixo em Beoni. Esse silêncio fez os cabelos da garotinha se arrepiarem. Ela congelou no lugar, sem ousar se mover. Será que a verdadeira identidade, o que ela tentou esconder por tanto tempo, foi facilmente descoberto? Carol a encarou por um longo tempo. Finalmente, lembrou-lhe que é muito perigoso andar sozinha à noite. Correr por aí é um risco enorme. De agora em diante, ela nunca mais deve fazer isso. Ao ouvir aquilo, Bunny deu um suspiro de alívio. Ela acenou com a cabeça obedientemente. Prometeu qualquer coisa para suavizar a situação. Parecia que, enquanto agisse com obediência, ninguém suspeitaria de nada. A garotinha pensou, presunçosa, que era um gênio. Carol não disse mais nada. Apenas acariciou gentilmente a cabeça de Bunny e a escoltou pessoalmente até o seu quarto. Na porta, pediu que ela entrasse e descansasse. A garota concordou rapidamente. O peso em seu coração finalmente desapareceu. O dia tinha sido uma verdadeira montanha-russa. Felizmente, foi apenas um falso alarme. Agora, ela só precisava entrar e fechar a porta. Tudo estaria seguro. Quando ela estava prestes a abrir a porta, Carol a chamou pelas costas. Bunny virou a cabeça instintivamente. Encontrou o olhar significativo de Carol. Ele perguntou com calma: você conhece magia? Aquela única frase fez o corpo de Bunny enrijecer. A pergunta repentina quase a fez revelar sua verdadeira natureza ali mesmo. Ela só pôde balançar a cabeça desesperadamente. Fingiu-se de boba e negou saber o que era magia. Carol ponderou por um momento. Finalmente disse de forma direta: parece que me enganei. Então, mandou que ela fosse dormir. Bunny não ousou hesitar por mais um segundo. Ela correu para dentro, mas ela não sabia que Carol estava parado sozinho no corredor deserto. Seus olhos estavam perdidos em um pensamento profundo. Ele relembrou o momento anterior. Aquele sentimento não estava errado. O que exatamente aconteceu agora? Parece que o segredo que esta garota esconde vai muito além da imaginação dele. O poder que surgiu ali era definitivamente magia, mas a situação não era tão simples. Para ativar o orbe decisivo no ritual de invocação, é preciso possuir poder divino. Isso significava que o corpo de Bunny também continha poder divino. No entanto, segundo o conhecimento comum, isso era impossível. Poder divino e magia são como água e fogo. Nunca houve um precedente de ambos coexistindo no mesmo corpo. Carol ficou imóvel, pensativo. A menos que, como aquela figura lendária da história. Se for esse o caso, a identidade dessa garota aparentemente inofensiva pode assustar a todos. Na história, houve alguém capaz de controlar ambas as forças. No entanto, isso não era uma boa notícia para Bunny. Se ela fosse uma demônio, seria eliminada. Se fosse uma psíquica, seria aprisionada. A razão dizia a Carol que, apenas entregando esse fardo, ele estaria livre. Contudo, sua mente estava tomada pela imagem inocente daquela criança. Ele lembrou de seus olhos sinceros ao confessar o desejo de crescer rápido, do sussurro dela, dizendo que precisava de um guardião. Carol se assustou com seus próprios pensamentos. Ele realmente queria proteger esse enorme fardo sozinho. No momento em que esse pensamento surgiu, até ele se surpreendeu. Esse sentimento, esse desejo inexplicável de proteger. De onde ele veio? Caminhando sob a luz do luar, Carol finalmente percebeu uma verdade. Querendo ou não, ele detinha o título de guardião daquela criança. Ele sorriu, com um ar de autodepreciação. Um pensamento ridículo surgiu repentinamente na mente de Caril. Ele ainda não tinha ouvido a menina chamá-lo de pai. Se a entregasse agora, seria uma perda enorme. Relembrando o comportamento habitual de Beoni, essa criança nunca pedia ajuda. Caril suspirou desamparado. Essa menina era tão sensata que era impossível entendê-la. Na verdade, ela poderia ter sido mais teimosa ou impulsiva. Poderia ter sido barulhenta e destrutiva como qualquer outra criança. Mas quem diria? Após apenas alguns dias, de algo aconteceu em casa. Caril congelou todos os seus movimentos. Seus olhos ficaram fixos na empregada à sua frente. Sua voz soou baixa. O que você disse? A pessoa que Caril enviou para segui-los secretamente trouxe notícias terríveis. Beoni e o garoto chamado Ellen haviam sido presos pelos guardas do território. Na verdade, Beoni apenas queria ganhar algum dinheiro. Ela sabia que, sem dinheiro, era impossível sobreviver neste mundo. Se você não tem dinheiro, caia fora. Não seja tão sem
Vergonha e pare de se agarrar aqui. A bronca áspera da proprietária ecoou pelo corredor. Escondida atrás das prateleiras de madeira, Beone testemunhou toda a cena. Outros cálculos começaram a se formar em sua mente. Se você não tem dinheiro, tem que fazer as malas e viver nas ruas. Neste lugar, a piedade não paga o aluguel. Lily teve que baixar a voz e implorar. Ela explicou que as chuvas recentes tornaram os negócios muito difíceis. A proprietária, embora fosse áspera, finalmente suavizou. Ela concordou em dar-lhes uma última chance. No canto escuro, Beone viu tudo claramente. A vida sem dinheiro era difícil e humilhante. A situação atual é terrível. A proprietária baixou a voz e avisou. Recentemente, há buscas e prisões por toda parte. Qualquer pessoa julgada envolvida com demônios não escapará. Você usa esse lenço o dia todo. Se for alvo, terá grandes problemas. Isso não é piada. Lily rapidamente explicou que não havia nenhum demônio ali. Sob o lenço havia apenas uma cicatriz feia, que ela não queria que ninguém visse. Quando a proprietária saiu de vista, Lily suspirou aliviada. Mas antes que pudesse se firmar, sua manga foi puxada suavemente. Beone apareceu atrás dela. Testemunhando a cena, a menina perguntou preocupada. Lily, você está bem? Lily forçou um sorriso e respondeu. É tudo porque não temos dinheiro. Para viver no mundo humano, temos que seguir as regras deles. Aqui o poder é inútil. O dinheiro é rei. Contanto que você tenha aquela coisa brilhante na mão, pode fazer o que quiser. Beone entendeu apenas vagamente. Então os humanos amam tanto o dinheiro? Eles até se tornam ferozes por causa disso. Ela franziu as sobrancelhas pequenas. Concluiu que todos os humanos devem ser maus. Lily concordou com a cabeça. Sim, eles são de coração negro. Quem diria que esta menina, com sua aparência frágil e adorável, tinha a responsabilidade de se tornar um poderoso rei-demônio? Lily sorriu de forma reconfortante. Ela disse que, quando Beone se tornasse uma grande rainha-demônio, todas poderiam viver de cabeça erguida. Beone ficou radiante e começou a dançar. Ela imaginava que já era a pessoa mais poderosa. Mas, enquanto estavam imersas na conversa, o tom de Lily tornou-se subitamente solene. Ela disse a Beone para se lembrar bem daquelas histórias. Disse também que, mesmo que ela não estivesse por perto no futuro, Beone teria que se esforçar e seguir em frente sozinha. Beone olhou para cima com seu rostinho e perguntou inocentemente. Você vai voltar? Logo? Diante dessa pergunta, Lily caiu em um longo silêncio. O dia da partida finalmente chegou. Lily sentou-se. Lully disse a Beone que elas teriam que se separar por um tempo. No entanto, se Beone crescesse rápido, com certeza elas se encontrariam novamente no futuro. Beone sempre se lembrava dos conselhos de Lully. Neste mundo não se pode sobreviver sem dinheiro. Portanto, ela precisava encontrar uma maneira de ganhar o seu próprio sustento. A realidade, porém, era muito mais dura do que ela imaginava. O oficial à sua frente mantinha uma expressão severa. Ele reclamava constantemente sobre licenças e um monte de leis tributárias complicadas. Essas palavras longas entravam nos ouvidos de Beone e se transformavam em 1 milhão de pontos de interrogação. Sua mente estava uma confusão completa. Ela não conseguia entender uma única palavra. O oficial a olhava sem palavras. Ele realmente não conseguia entender que tipo de pais deixariam a própria filha tentar ganhar dinheiro daquela maneira. Ele falou com um tom severo. Avisou a Beone que se ela não informasse rapidamente o endereço de sua casa, ele a convocaria para o trabalho forçado. Aquelas duas palavras eram o pior pesadelo de Beone. Ela se lembrava do que Lully havia lhe contado. Fazer aquele tipo de trabalho significava labutar arduamente todos os dias. Significava cortar cebolas constantemente até que seus olhos ardessem, e nem sequer receber o suficiente para comer. Beone ficava mais horrorizada a cada pensamento. Se essa notícia chegasse aos ouvidos do ducado, aquela pessoa fria chamada Coril certamente ficaria furiosa. Ele poderia até expulsá-la de casa. Imaginando o rosto frio de Coril enquanto ele dizia palavras duras como "A partir de hoje você não é mais minha filha". Beone ficou completamente devastada. Ela realmente havia causado um grande desastre desta vez. Ela imaginou o Duque Luthor-Bridge apontando o dedo para a porta. Ele a repreendia como a desonra da família. Mandava-a sair de casa imediatamente. Embora tudo isso fosse apenas uma cena da imaginação de Beone, o medo de ser abandonada era real demais. Era tão sufocante que a fazia perder o fôlego. Beone sabia muito bem que, se descobrissem que a filha da casa ducal estava trabalhando fora, sua vida estaria arruinada. Se ela não resolvesse isso, não teria ninguém para protegê-la. Ela jamais poderia pisar nos portões do ducado novamente.